E aqui estamos nós para mais um Winecast, o podcast mais gostoso do Brasil. Porque com vinho toda a conversa fica muito melhor e flui. Hoje estamos aqui com o Diego Arrebola. Diego, um prazer ter você aqui conosco. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Vinícius. Prazer estar aqui com vocês. Boa noite, bom dia, né? Enfim, na internet não tem horário para todo mundo que está aí assistindo. E o Diego deu uma emendada aqui, deu uma gaguejada no começo. Então, nós vamos ouvir a emendada dele, que vocês querem ver como ficou legal? Bem-vindo ao Winecast, o podcast mais gostoso do Brasil, porque com o vinho toda a conversa fica muito melhor. Nas palavras do Marquês de Sade, a conversa, assim como certas partes da anatomia, funciona melhor quando lubrificada. Perfeito. Bobear, vou aderir isso aqui, viu? E, para variar, o Vini. Tudo bem, Vini? Bem-vindo. Olá, Marcelo. Olá, Diego. Um prazer estar aqui com vocês. Como eu sempre digo, boa conversa, boa comida, bom vinho. Sempre muito bom. E o programa hoje promete, porque nós temos aqui um tricampeão brasileiro de sommelier. Diego formado, ele vai falar aqui, como sommelier em várias casas, inclusive casas internacionais. E não só é tricampeão brasileiro, como foi disputar lá fora campeonatos e vai explicar pra gente um pouco de como que é essa história toda. Mas, Diego, antes da gente entrar nesse assunto, conta um pouquinho de você. Você já foi religioso, que eu soube, né? Sim. Bom, eu sou de São José dos Campos, São Paulo. Hoje eu moro em Campinas, já moro em Campinas desde 2007. Eu entrei no mundo do vinho em 2004, quando foi o meu primeiro emprego em restaurante. E a partir dali que eu comecei a estudar e passei a atuar especificamente, exclusivamente como sommelier a partir de 2008. Antes disso eu tinha sido bancário, antes disso eu tinha sido supervisor numa assistência técnica de tratores. Antes disso, eu estava em processo para entrar para a Ordem dos Jesuítas, eu ia ser padre. Mas, enfim, o caminho acabou não sendo esse. Hoje estou em outro caminho, lidando com o vinho de outra forma. Mas ainda se permanece religioso? Sim, eu sou católico. Óbvio, tenho as minhas particularidades, como todos temos, mas ainda sou católico. E o mundo da religião tem muito vinho, né? O vinho ele é uma bebida que historicamente ele está envolvido não só no catolicismo, no cristianismo, no judaísmo, nas religiões abraâmicas que nós dizemos, que o judaísmo e o cristianismo. O islamismo coloca o álcool em segundo plano, mas o vinho ele está presente como uma bebida cerimonial e com caráter sagrado em várias religiões atuais e do mundo antigo também. Não à toa, as fés politeístas antigas, todas têm um deus, uma divindade dedicada ao vinho e às bebidas. As referências mais conhecidas para nós são Dionísio / Baco, da mitologia greco-romana. Exatamente. E, inclusive, alguns vinhos foram descobertos ou feitos até por padres, né? Sim, a história do vinho, principalmente o vinho no mundo hoje ele não existe desconectado da história europeia, Embora diferentes países tenham diferentes tradições, o mundo do vinho ele tem uma origem como nós conhecemos hoje, tem uma origem nas tradições e nos hábitos de consumo europeus. E a história do vinho na Europa não existe sem a conexão direta com a Igreja Católica, que ao longo de toda a história, após a queda do Império Romano, teve uma importância crucial na difusão, na manutenção da viticultura, na criação de regiões vitivinícolas, no entendimento mais profundo de regiões produtoras que são importantes até hoje. Então, é impossível falar em vinho e falar na história do vinho sem, de alguma forma, falar da Igreja Católica, que teve uma importância grande na Europa e também no Novo Mundo. Foram principalmente os missionários católicos os responsáveis pela introdução da viticultura em toda a América Latina e também na América do Norte. Me vem à mente, assim, quando eu penso em religião e vinho, me vem já Champagne, Dom Pérignon. Sim. Que era um religioso, Me vem Châteauneuf-du-Pape. Exatamente. Sim. E talvez o exemplo mais significativo para nós de atuação da igreja numa região vitivinícola está na Borgonha. Borgonha, que é talvez o exemplo máximo do que é o conceito de terroir,
de entender que 2 pedaços de terra lado a lado podem produzir vinhos totalmente distintos. E tudo isso foi um trabalho feito ao longo de séculos pelas ordens religiosas que ali estavam instaladas e que eram grandes proprietárias de terras ali até a Revolução Francesa. Então, a Borgonha que nós conhecemos até hoje ainda é um reflexo do trabalho das ordens religiosas que estavam instaladas ali ao longo de toda a Idade Média até a Revolução Francesa. E agora uma curiosidade, porque eu não sei mesmo. E se você não souber também, não tem problema. Quem sabe o Vini também sabe, não sei. Vou botar aqui na mesa. Por que os padres foram sempre tão aficionados por vinho? Aí nós temos 2 questões. Primeiro, o vinho ele é uma necessidade na celebração religiosa católica, né? Você usa o vinho na celebração da Eucaristia. No caso da Europa, isso é secundário, porque havia uma certa disponibilidade de vinho, né, nos diferentes países e tal. No caso do Novo Mundo, América Latina, América do Norte, os padres necessariamente chegaram num lugar onde não havia videiras, onde não havia produção de vinhos. Então eles tiveram que trazer com eles videiras e implantar vinhedos para poder produzir vinho para a celebração eucarística. Além disso, o consumo de vinhos ele era algo muito comum, não só para os religiosos, mas para os não religiosos. A gente está falando de um mundo onde não existia Sabesp, não existia tratamento de água, não existia cloro. Então era mais seguro você consumir bebidas alcoólicas do que você beber água, muitas vezes. Então, por conta disso, era muito comum que os mosteiros, que as ordens religiosas que estavam localizadas em locais que eram propícios para isso, produzissem vinho para consumo próprio e também para comercialização, também para envio para autoridades superiores da igreja e para envio para igrejas e para dioceses que estavam em locais que não tinham clima para produzir vinho, como a Inglaterra, como o norte da Alemanha e outras áreas da Europa e do mundo. Interessante. E aí acabaram produzindo grandes vinhos, né? Sem dúvida. Quer falar alguma coisa disso, Vini? Eu continuo aqui. Não, perfeito. Acho que o Diego sintetizou bem. E da mesma forma, nos países que têm tradição com vinho, isso se difundiu muito, mas você tem na Alemanha, em outros países também, na Bélgica, Holanda, uma tradição muito forte com a cerveja também. Exatamente. Com a igreja, né? O vinho e a cerveja são 2 bebidas que disputam aí o posto de bebida mais antiga da humanidade. E nenhuma das 2 nós somos capazes de dizer quem veio primeiro, porque o surgimento dessas bebidas acontece num momento em que nós não tínhamos ainda história escrita, né? A gente ainda não anotava as coisas. Então, tanto o vinho quanto a cerveja são bebidas muito antigas. A cerveja, ela acaba sendo a bebida de mais tradição, por assim dizer, em países onde o clima não era tão propício para cultivo da videira. E aí você citou a Bélgica, a Alemanha, que são países mais ao norte da Europa, onde você consegue cultivar grãos, mas já não consegue cultivar uvas, ou pelo menos não conseguia no passado. E o vinho ele acabou se desenvolvendo muito mais ali na bacia do Mediterrâneo, principalmente a partir da difusão do que o Império Romano levou da cultura vitivinícola por todos os seus domínios. Mas por falar em cerveja, chopp, conta aí, você tem um caos aí no começo da sua carreira. Shopping, então ninguém nasce sabendo, né? A gente vai aprendendo a trabalhar. Mas em minha defesa é importante ficar claro que não foi culpa minha. Então, exato. Nesse primeiro emprego que eu tive, nesse primeiro restaurante que eu trabalhei, era um restaurante que ficava num shopping center. E próximo do shopping center, a um quarteirão de distância, tinha um hotel que na época era o melhor hotel da cidade. Então, muitos executivos que vinham para a cidade fazer negócios, São José dos Campos é a sede da Embraer, tem General Motors, tem Johnson & Johnson, então é uma cidade com turismo de negócios importante, ficava ali naquele hotel. E num dia, numa ocasião, tinha música ao vivo à noite ali no restaurante, um cliente veio do hotel para ficar ali no restaurante, aguardando o horário dele de ir para o aeroporto, e ficou ali sentado numa mesinha na beira do palco. E num determinado momento, passando, né, ali com a minha bandejinha, cheia dos copos de chopp que eu estava servindo os clientes, no que eu passo pelo corredor entre a mesa desse cliente e uma outra mesa que tinha uma reunião aqui, um cliente da mesa que estava atrás se levanta subitamente e bate na minha bandeja. Quando ele viu que ele bateu na minha bandeja, que ele causou um acidente, ele fez de conta que não era com ele e se sentou imediatamente, né? Ele não assumiu a autoria do atentado. Só que nisso, um chopp escuro ainda por cima,
já tinha caído e dado um banho de chopp gelado no cliente, que já tinha feito seu check-up do hotel, que já estava ali só esperando o horário de ir para o aeroporto para ir embora. Caramba! Outros funcionários viram que não foi culpa minha, isso me livrou de escutar um pouco da chefia, mas o cliente, o mexicano, não deve ter ficado com uma lembrança muito positiva da minha pessoa. Acontece. Acontece. Só quem levanta a bandeja sabe o que é isso, né? Pois é, não deveria, mas acontece. É muito fácil para muita gente se dizer sommelier sem nunca ter carregado uma bandeja na vida. Nossa Mas senhora. só a gente que já carregou a bandeja sabe o que está envolvido aí. É muito mais do que apenas carregar uma bandeja. É verdade. E vamos entrar aqui no mundo do vinho. Você falou que você começou em 2004, mas em 2008 mesmo... Em 2004 foi o meu primeiro emprego em restaurante. Eu era comim nesse restaurante, né? Auxiliar de garçom. Era um restaurante dentro de um shopping. Tinha um intervalo grande entre almoço e jantar, de 4 horas, das 3 da tarde às 7 da noite. E o restaurante não nos dava vale transporte para ir para casa, nada. E ficava um pouco distante também. Então eu ficava no shopping, eu ia para uma livraria no shopping, né? Uma livraria siciliana, não tem mais a marca, então pode falar. Né? Já fechou a Siciliano. Então eu ia para uma livraria e ficava ali lendo, sempre li muito desde criança, e livros em geral, literatura e tal. Eu comecei a ler também livros sobre aquilo que eu estava trabalhando, né? Sobre gastronomia, sobre vinho, sobre café, sobre charutos. E vinho acabou sendo um assunto que me despertou mais o interesse. Eu comecei a estudar mais e ler mais sobre vinho por conta própria. O meu emprego seguinte, que foi num bar e choperia grande da cidade, recém-inaugurado na época, eu já tive a oportunidade de assumir como sommelier, cuidando da seleção de vinhos, da seleção de whiskies da casa. Tive mais dois trabalhos como gestor, né, como gerente de restaurantes, até porque eu tinha outras experiências e outros conhecimentos que me agregavam aquilo. Mas a partir de 2008 é que eu passei a atuar exclusivamente como sommelier, né, quando eu me iniciei no Oliveto Restaurante, lá em Campinas, que já tinha uma carta de vinhos mais robusta, né? Nós inauguramos com 300 rótulos. Quando eu saí, eram 850. Uma das maiores do Brasil, a do Oliveto, né? Sim, chegou a ter uns 1000 rótulos. E no último ano que o Guia Quatro Rodas avaliou carta de vinhos, que foi o meu último ano ainda cuidando da carta de vinhos do Oliveto, nós ficamos com a segunda melhor carta de vinhos do Brasil. Só ficamos atrás da carta do Dusk, em Curitiba. Em Curitiba, que tinha 3.000 rótulos, alguma coisa assim. No ano seguinte, que o Dusk estava fechado para reforma, então nós seríamos a melhor carta de vinhos do Brasil. O Guia Quatro Rodas parou de avaliar a carta de vinhos. Sacanagem. E mais 2 anos, o Guia Quatro Rodas faleceu. Nossa. A do Dusk é quase um livro, né? Para você é um livro. Ela diminuiu um pouco, mas ainda é uma carta muito robusta, muito impressionante. Tem verticais impressionantes. Já tive a oportunidade de visitar lá a adega. E tem algumas coisas... seria um lugar bom para ficar trancado no caso de um apocalipse zumbi. É verdade, porque se você for parar para pensar hoje, uma tendência nos restaurantes é diminuir e otimizar cada vez mais as cartas de vinho. Então, é muito comum você pegar restaurantes com 30 rótulos, 25, 50 estourando. E que é um formato que eu vejo com muito bons olhos. Principalmente se você tiver um sommelier para cuidar e para conduzir isso. Sim. É muito mais interessante você ter uma seleção enxuta, mas em que você está constantemente colocando novidades e colocando vinhos diferentes e vinhos interessantes para apresentar para o consumidor. Por outro lado, quando você tem uma carta grande, você está ali, toca aquilo colocado, aquilo é um custo grande, é difícil manter aquilo. Você tem um custo de adega, de armazenamento, de ar-condicionado, de refrigeração. Então, quando você tem uma carta mais enxuta, você consegue oferecer uma experiência muito mais dinâmica para o cliente, muito mais dinâmica para quem frequenta o restaurante, que é algo que eu acho bem positivo. Mas, é claro, tem toda a aura envolvida em você entrar num restaurante que tem uma carta de vinhos e uma adega gigantesca, com uma seleção ampla de rótulos. Tem o seu lugar também, mas é um investimento que nem todo dono de restaurante está disposto a fazer, né? Sem dúvida, você tem que ter um estoque gigantesco, né? Exato, a gente está falando em fácil você ter R$500 mil, R$1 milhão em ativo imobilizado na prática. Ainda que uma parte daquilo gira, mas tem uma parte daquilo que é quase ativo imobilizado. Tem vinhos que vão ficar ali anos e anos antes de serem vendidos, né? Muito legal. Me conta um pouquinho aí da sua formação e do tricampeonato. Como é que foi essa história? Primeiro você foi pela BS?
Sim, bom, eu comecei estudando, na verdade, por conta própria. Na Saraiva. Né? Na Siciliano. Na Siciliano. Siciliano, Agora desculpa. virou Saraiva. Saraiva comprou a Siciliano. Então a primeira formação do Diego é na Saraiva. Siciliano, Saraiva. Então eu comecei estudando por conta própria, até porque nós não tínhamos o curso de sommelier da ABS no interior. Né? A única opção era um curso de uma instituição, que por motivos éticos eu não vou citar, mas que não tem um curso muito bom. Era a única opção que eu tinha no interior. Quando eu cheguei em Campinas, em 2009, foi a primeira turma de sommeliers da ABS fora das capitais, fora de Rio, São Paulo, que foi a turma da ABS Campinas, onde eu me inscrevi. Mas tanto eu já vinha estudando há algum tempo, que antes de eu terminar o curso, eu disputei um campeonato paulista, em que eu fui vice-campeão, e por conta desse vice-campeonato e pelo meu desempenho, eu recebi já a certificação, não da ABS São Paulo, mas da ABS Brasil, como sommelier profissional, que é uma certificação que o sommelier que faz curso da ABS, ele se inscreve para fazer uma prova adicional que é mais exigente para receber um PIN verde e amarelo da ABS Brasil. E eu recebi essa certificação antes de terminar o curso de sommelier. Né? E ainda uma semana depois desse campeonato paulista, eu disputei o campeonato brasileiro, só para ver como é que era, porque eu só fiquei sabendo dias antes que ia acontecer o campeonato. E acabou que eu passei para a final e fui terceiro colocado naquela competição. E daí eu terminei a ABS naquele ano. No ano seguinte, eu fiz também a certificação da Associazione Italiana Sommeliers, que foi parte aqui no Brasil, parte lá na Itália. E em 2014 e 2015, eu fiz a certificação da Court of Master Sommeliers. Eu fiz o Introductory e o Certified. Além disso, eu fiz também os cursos da W7, na Wine Spirits Education Trust, até o nível 3, que é um avançado deles. E tenho também a certificação com professores de Londres como educador da W7. E tenho também a certificação do French Wine Scholar, que é uma especialização de uma instituição americana em vinhos da França. Muito bem, bastante medalhinha, né? Bastante. Eu brinco que é aquele sommelier general norte-coreano. Né? A lapela vem cheia. A lapela vem cheia de medalhas. Parece um escoteiro, né? Cheio dos... E conta pra nós, como é que é um campeonato de sommelier? Bom, campeonato sommelier, você basicamente tranca todo mundo numa sala, cada um com uma garrafa na mão, o último que sair vivo é o campeão. Não, o campeonato de sommelier, ele busca avaliar todos os aspectos envolvidos na sommelier, teóricos e práticos. A estrutura das competições internacionais, que ela é mais completa do que a da competição nacional, você tem numa primeira fase a prova teórica, por escrito, que não é só de vinho, é de tudo que envolve a sommelier. Então é vinho, é destilados, é cidra, é cerveja, é saquê, é chá, café, charuto, whatever. Então você tem uma prova teórica pesada sobre isso. E você tem degustação de vinho também às cegas por escrito, para você descrever o vinho e identificar. E você tem também bebidas destiladas ou não alcoólicas, só para identificação, né? Que dá uma prova curta, 3, 5 minutos, só botar no nariz e dizer o que é. Cada uma dessas provas tem uma pontuação, normalmente tem uma provinha prática rápida também, né? Por exemplo, no último Mundial era fazer um serviço de um Riesling para 2 pessoas em 2, 3 minutos ali, era uma garrafa com aquela tampa de vidro, né? Com o Vinoloc. E é isso. Cada uma dessas provas tem a sua pontuação, classifica para uma próxima fase. No caso das competições internacionais, essa próxima fase é uma semifinal. Né? Que daí foram 19 candidatos. E aí você tem, de novo, prova teórica. E aí você tem provas práticas de serviço, de novo, simulação de serviço e degustação às cegas outra vez, mas daí oral. E, por fim, classificam 3 para uma final. E a final ela é toda uma simulação de serviço de restaurante, uma prova toda prática, que vai envolver decantação, serviço de espumante, serviço de aperitivo, sugestão de harmonização, correção de erros de uma carta de vinhos, degustação às cegas, provas de serviço diversas, como, por exemplo, abrir uma garrafa Magnum de champanhe, servir 16 taças, todas no mesmo nível, sem voltar para servir a taça depois que você já saiu dela. Então é um conjunto de tarefas que envolvem tudo aquilo que o sommelier precisa para atuar no restaurante. É claro, é uma competição. Então é tudo aquilo que o sommelier faz no restaurante de uma forma exagerada. Com o relógio na sua cabeça, com a pressão, com o jurado, com o público, com câmera. Então é um outro tipo de pressão. A competição no Brasil, a primeira que eu disputei em 2009,
ela teve esse formato de prova prática já na primeira fase. Desde então, as demais, a primeira fase ela é só uma prova escrita, às vezes com a degustação por escrito, e a segunda fase, que daí é a mesma coisa, é uma simulação, teatro, prova prática e tudo mais. Eu acompanhei uma vez uma na ABS, é bem tenso, né? Eu imagino que a da ABS é até fraquinha perto dessa que você está falando internacional, né? É que no Mundial, primeiro, você está competindo com sommeliers que vêm de países que não têm tradição e que você sabe que são candidatos que estão ali para aprender, mas você está competindo também com os sommeliers mais qualificados do mundo. E você chega numa mesa para fazer o serviço, você está ali sendo avaliado por Master of Wines, por sommeliers que foram os campeões nacionais anteriormente. No último Mundial, um dos jurados no palco na final era Jancis Robinson. Então, e assim, ninguém sabia que ia ser a Jancis, nem o público. Só na hora que abriu a cortina e os finalistas já estavam numa sala à parte, é que a Jancis estava ali. Daí quando os candidatos chegaram para começar o serviço, olha, a Jancis Robinson. Então tem um certo impacto para mexer no psicológico do cidadão, né? Mas no brasileiro também tem, obviamente, uma certa atenção. Claro, como eu já disputei muitas competições, venci 3 vezes e estive em 3 finais de campeonatos brasileiros, quando eu cheguei no último, é óbvio, para mim é muito mais relaxado, é muito mais tranquilo, mas para os candidatos que estão pela primeira vez numa final, pela segunda vez, é muito tenso e isso você percebe claramente nos candidatos. Quais anos foram que você ganhou? Eu fui campeão em 2012, em 2016, né, que deveria ter sido em 2015, mas a ABS não conseguiu e organizou em 2016, e depois em 2018. Até então o campeonato era a cada 3 anos. De lá para cá, a ABS fez uma mudança na regra que não me permite mais disputar. E a ideia deles é fazer o campeonato todo ano. Então teve 2019, 2020 não teve por conta da pandemia, mas já teve 2021 de novo, mas daí 19 e 20 eu já não pude disputar. Tá pensando que você é o quê? Louis Remington? Foi isso que a ABS falou para você, né? Menos. Após 3 títulos, né? Eles barraram agora. Né? Então, assim, eu tenho respeito pela decisão da ABS, porque é uma decisão que eles têm a Não foi para você, né? Foi e não foi. Médio. Eles têm a argumentação deles que é válida, apesar de eu não concordar. Eles entendem que, olha, a gente precisa de renovação. Você tem muitos sommeliers que já não vêm disputar o campeonato porque sabem que o Diego vai disputar e o Diego já tem uma experiência, já está preparado, ele já vem em outro ritmo. Então a gente precisa abrir para novos nomes e novos talentos. Então eles colocaram uma regra que, olha, quem já representou o Brasil em 2 competições internacionais não pode mais disputar. Eu acho que o correto era você trabalhar na categoria de base para subir o nível de quem está vindo e não eliminar quem já está num nível superior. É a minha opinião. A ABS, como colegiado, teve uma opinião diferente, porque eu não concordo, mas respeito, porque no final das contas é assim que funciona. Ainda estou lá, sou professor da ABS, dou as minhas aulas, fui jurado na final do Brasileiro 19, entreguei o troféu para o próximo campeão, porque é assim que funciona, né? Gostaria de estar disputando? Óbvio que eu gostaria. Adoraria estar lá disputando, mas, enfim, as regras são outras. Em 19 foi o Thiago Locatelli, né? 19 foi o Thiago Locatelli, agora em 2021 foi o Renato Neves, lá do Rio de Janeiro. Conta um pouquinho para quem está assistindo a gente, vocês dois aí que já participaram. O Vini participou, né? Eu participei ano passado da ABS Brasil. E tropeçou na parte de serviço, né? Porque não está no restaurante, né? Não, e foi a primeira vez e é justamente isso, é a pressão, né? Então, no primeiro dia é uma prova teórica e aí você realmente tem perguntas muito abrangentes, né? São 60 questões, se eu não me engano, mais algumas questões dissertativas. E aí perguntas sobre charuto, sobre saquê, uma série de coisas. E assim, mas até fui bem na prova teórica, fiquei até feliz. Depois eles falam o resultado, né? A minha nota eu tirei nota 8 ali, foi uma nota boa, até considerando o tempo, já tem mais de 3 anos que eu não atuo em restaurante. E no segundo dia vem a prova de serviço. E a prova de serviço do ano passado, ela foi um pouco diferente porque, assim, até então não havia plateia, né, nos últimos anos nessa prova. E no ano passado tinha plateia. E quando você vai ver a plateia, era todo um pessoal que estava esperando para a prova do concurso do melhor sommelier do Brasil. E ali tinham grandes professores, tinham grandes figuras ali do mundo do vinho, e isso já te dá um certo susto, né? Aí vem o Dânio Braga, que é quem apresenta, né, e é quem conduz a competição com toda uma elegância.
E aí você fica pensando, puta, né, meu, Dânio Braga. E aí você vê na mesa, eu tinha que servir um espumante pro Arthur de Azevedo. E aí depois na mesa do serviço, em que você tem que fazer uma harmonização de um prato, de um menu, né? E fazer o serviço de um vinho lá fake, que no caso era um Chateau Margaux, acho que 89, uma coisa assim. Mas que era fake, né? Não era exatamente um Chateau Margaux 89. No meu primeiro paulista era um Chateau Latour 82. Era um Latour 82? Na verdade, um Salton Classique Cabernet. No meu era um Terraza, Terraza, que eu acho que patrocina a competição, né? Mas vestido de Chateau Margaux, né? E aí na mesa, para fazer o menu, o serviço, você tinha vários mestres ali também, o Mário Teles, vários professores ali da BS, e isso te dá uma pressão. Você fala, caramba, né? Há pouco tempo atrás eu estava aprendendo com esses caras, agora vou ter que servi-los. E aí o professor Mário Teles, ele veio com umas pegadinhas assim, bem... né? Qual que é a uva tinta mais cultivada na Áustria? Você fala, puta, né, meu? Na Áustria. Aí você tenta lá, tal. Ah, tudo bem, obrigado. Aí depois ele me perguntou, poxa, mas tem uma diferença entre o whisky, acho que é o Canadian River e o americano, que era um whisky que tem uma diferença no centeio. Eu nunca nem tinha ouvido falar daquele whisky. Você fica... E aí você começa a entrar em parafuso, isso começa a mexer com você, né? Porque você fala assim, poxa, naquele momento ali você se sente... Caramba, Vini, teve pergunta então que você não soube responder. Sim, Uau! E você se sente a pior pessoa do mundo, né? E aí vem umas pegadinhas, né? Ele escuta... A variedade verdelho e verdejo são a mesma variedade? E aí você tenta dizer que sim. Só que ele tem um estudo, ele tem um artigo dizendo que não e explicando por que não e as diferenças. E você responde com convicção. Sim, é a mesma. Mas a diferença é que verdejo é cultivada na Espanha, em Rueda. Agora, essa parte das perguntas tem dois aspectos. É claro que você responder corretamente te vale pontos adicionais. Sim. Mas o mais importante ali é testar a sua desenvoltura e o seu controle de tempo. Porque é a situação de restaurante, você está ali servindo e o cliente está te fazendo pergunta. Então, é muito mais a questão de você não interromper o serviço, continuar fazendo o serviço, fazer bem feito, respondendo o cliente. E respondendo de forma clara, direta, convicta. Exato. Se você não sabe a resposta, não soltar simplesmente o putz, não sei, mas... puxar a conversa, né? Manter o diálogo. Tentar de alguma forma, né? Exatamente. Conduzir. Essa questão do uísque mesmo, eu falei para ele, olha, vou ser sincero para você, uísque não é exatamente a minha especialidade. Eu até poderia perguntar para alguém mais qualificado aqui nesse momento, no caso, o nosso barman, e ele poderia te dar uma resposta mais assertiva nessa questão, mas ele... Porque eu falei, puta, não vou... Aquilo está sendo gravado. Então eu não vou também falar uma resposta completamente absurda, porque eu acho que fica mais feio até, né? Então, tem um aspecto do meu currículo, eu estava comentando aqui com o Marcelo antes, que eu fiz metade da faculdade de Direito. Né? E uma das primeiras lições da faculdade de Direito é, se precisar mentir, minta com convicção. Erre, mas erre convicto. Então, nas ocasiões em que aconteceu isso no concurso, eu não tinha convicção da resposta, eu não respondi com dúvida, não. Eu cravei, não, é isso aqui, senhor. Porque no dia a dia do restaurante, é muito uma questão de você... não perder a confiança do cliente. Você perde menos a confiança do cliente se você der uma resposta convicta, porém errada, e de 15 minutos depois você verificou no Google e você vem e traz uma resposta... senhor, olha, eu me equivoquei. Na verdade é isso daqui. Do que se você... aí você perde a confiança do cliente. Então teve um concurso que uma das perguntas era em relação ao tucupi preto, que era um dos ingredientes ali do prato. E a resposta correta é que o tucupi preto é o tucupi normal, mas ele cozinha por mais tempo até reduzir e ficar escurinho. E eu respondi, sem dúvida, olha, senhor, o tucupi preto é um tucupi feito com uma variedade específica de mandioca. Tucupi é o caldo da mandioca brava, tal, o preto é de uma variedade específica. Resposta errada. Mas eu respondi, fui e dei melhor do que virar, olha, eu não sei. Porque é uma coisa que na situação de restaurante, eu dou essa resposta equivocada, vou... terminar de servir a mesa, vou verificar e vou voltar com a resposta correta para o cliente. O cliente não vai com a resposta errada para casa. Sem dúvida. Mas enfim, mas aí vem essas perguntas e você está ali fazendo o serviço e isso vai mexendo. Foi a primeira vez que eu fiz. Então eu fiz dessa primeira vez assim, olha, eu não conheço a prova, mas vou muito leve. Eu vou principalmente com o intuito de aprender, entender, ver como funciona.
Provavelmente vou errar em algumas questões, mas vou voltar no próximo ano muito mais preparado, conhecendo o estilo Com da certeza. prova. Só que depois, no final, é terrível também, porque assim que acaba a prova, e aí você vai pra plateia e começa a acompanhar os outros candidatos, você começa a pensar, puta, como que eu errei nisso aqui, meu? Mas, meu, isso aqui eu sabia. Nossa, mas realmente, olha, não era para servir dessa forma, poderia ter servido de um outro jeito. Então, isso começa a mexer um pouco com você. Eu fiquei feliz porque na parte sensorial da degustação dos 3 vinhos, né? A prova começou com degustação de 3 vinhos e depois de 5 bebidas às cegas, eu acertei todas. Então, pelo menos a minha parte sensorial está em dia. Agora, a parte do serviço, eu confesso que eu fiquei um pouco com medo porque fazia muito tempo que eu não tinha contato com isso, então eu falei, olha, na dúvida, não vou inventar, vou fazer um simples. Pode ser que não seja o serviço mais bonito ou mais impecável, mas não vou derrubar uma taça, não vou servir errado, porque isso conta pontos, né? Sim, Então, sim. Nessa parte sensorial, o copo é preto, né? o copo é preto. E aí coloca-se o que lá? Na identificação de bebidas, o copo é preto. Então pode Isso. ser um licor, pode ser um destilado, pode ser uma cerveja, pode ser um chá. Teve um brasileiro que eu disputei que tinha um chá O meu ali era- do meio. Tinha chá de hibisco. Então pode ser qualquer coisa. A parte de degustação de vinho, às cegas, não. Aí é numa taça transparente, que é para você avaliar a cor Certo, e tudo lógico, mais. lógico. Mas essa identificação de bebidas aí é Gente, eu vou escolhido. deixar para vocês aí essa sugestão. Pega na sua casa, pega um copo, tampa ele por completo, né? Tampa uns 3, 4 copos, chega para sua esposa, para sua filha, para sua mulher, para seu marido, não sei. Quem for fazer, pede ajuda para alguém. Fala assim, ó, preenche esses copos aqui com coisas distintas, não me fala o que é e me traz. Vocês não têm noção como é difícil descobrir. Sim. No meu Porque caso... a gente é muito visual. É. A gente não sabe, mas É. tudo que a gente faz tem um apoio visual. Quando você tira o apoio visual, você dá uma perdida. Eu Total. provei esses copos lá no final. Não descobri, mas nem tinha ideia do que era. No meu foi chá de hibisco, água com gás, cachaça, absinto e azeite de oliva. E quando eu acertei o absinto, acho que eles chegaram à conclusão que eu era um alcoólatra, né? Porque ninguém chegou nem perto de achar que era um absinto. E teve gente que errou o azeite de oliva. Então, depois, e aí, isso é engraçado, porque depois que a pessoa... Pô, a viscosidade, o sabor, né? Depois que a pessoa descobre, você fica... Não, depois é muito óbvio. É. Quando eu falava, nossa, é verdade. Nossa, é verdade. Mas no antes... no meu teve, no último brasileiro, tinha um chá verde, um de Okuro, que é um chá verde premium e tal, e que eu achei que era pegadinha. Falei que era água quente, água morna. Porque tem pegadinhas também, Sim, né? tem. Assim como já teve numa certificação dessa que você fez, que eu tava como jurado, que colocou água com gás na degustação às cegas de vinho. Então tinha um vinho branco, um tinto e uma água com gás. Mas era branquinha. Branquinho, uma água São Pellegrino. E teve também um saquê, mas que era um saquê doce, tipo vinho de sobremesa, assim, um saquê de colheita tardia e mais maturado, que parecia um vinho de sobremesa, era um negócio bem, bem, bem particular. Então tem umas coisinhas que tiram a gente um pouco do centro mesmo. E, Diego, eu não sei se no concurso internacional é assim, mas nesse concurso da ABS Brasil também, e, enfim, nas provas brasileiras, você tem que ficar atento também com a taça que você vai pegar, os equipamentos, porque é Sim. comum. Às vezes eles colocam alguma essência, colocam alguma coisa ali na taça e a taça vem batizada. Nos internacionais eu nunca vi isso da taça suja e tal, mas pode acontecer, tanto que faz parte do ritual de serviço. Você perde ponto se você não fizer isso. Quando você pega a taça antes de ir para a mesa, você tem que verificar ela. Exato. Então tem isso sim. Eu já teve campeonato brasileiro com taça com marca de batom. Já tive numa competição no Mundial em 2016. Na primeira fase, a prova de serviço era servir um champanhe para 2 pessoas. E a mesa, o casal já estava na mesa, já com as taças, mas as taças estavam molhadas, porque eles tinham tomado água na taça. Então você tinha que observar isso e trocar as taças e colocar taças novas. Mas é importante estar atento nesses detalhes, sim. Legal. E nesse sentido de concursos internacionais, em 2018, você participou com 2 colegas meus, um mexicano e um peruano, que era o Steven Ayon e o Joseph Ruiz Acosta. Eles participaram no mesmo ano.
e eles também não conseguiram ir para as fases adiantes. Nesse sentido, eu queria te perguntar como você vê a participação aqui da América Latina nos concursos. Você nota que vem melhorando, assim, a cada concurso a nossa participação? O que nós podemos fazer para cada vez mais chegar mais longe nesse concurso? O Brasil, há, sei lá, 15 anos atrás, era indiscutivelmente o país com a melhor sommelier da América Latina. Hoje, pelo menos no que se refere às competições, Argentina e México já nos deixaram para trás. Argentina e México têm sommeliers mais bem preparados do que os nossos para as competições internacionais. E eu estou me incluindo nesse meio, né? Porque são sommeliers com os quais eu disputei. Às vezes fiquei na frente, às vezes fiquei atrás, mas foi uma disputa dura. Mas, no geral, a Argentina e México estão à nossa frente. Chile e Peru estão ali chegando, porque tem... apesar de terem comunidades menores, tem bons sommeliers e existe ali um trabalho entre esses sommeliers de troca de experiências e aprendizado pela evolução da sommelierie nacional como um todo. O Brasil, em alguns aspectos, acabou ficando um pouco para trás. Falta um pouco mais de foco da nossa associação na formação específica dos sommeliers para lidar nessa realidade das competições. Que, por exemplo, o Brasil é um país onde você tem pouco ensino de idiomas. Muita gente não fala ou fala muito mal outros idiomas. As competições internacionais é em idioma estrangeiro. Você obrigatoriamente tem que fazer num idioma diferente do seu. Então isso, normalmente, logo de cara, já é um obstáculo para os sommeliers que não estão preparados. A nossa competição nacional, ela é toda em português. Então nada impede de sair campeão brasileiro e de representar o Brasil lá fora alguém que não fala uma palavra em inglês, que fala um good morning, thank you. Então, e aí, como que fica essa representação lá fora? E isso e alguns outros aspectos, particularidades das competições internacionais, que poderiam ser um pouco mais bem trabalhadas nos nossos sommeliers. Mas nós temos sommeliers muito dedicados e que buscam se preparar para as competições. O Renato, que venceu agora o brasileiro, que deve disputar o Mundial no ano que vem, já está bem focado nessa preparação aí, vai ter quase 2 anos aí de preparação para o Mundial. Então esperamos que os nossos sommeliers possam alcançar bons resultados e trazer boas colocações para o Brasil das competições lá fora. Tem mais pergunta, mas antes, vamos abrir um vinho? Vamos, né? A conversa tá meio seca aqui, né? Eu já tô passando, eu tô começando a ter tremedeira aqui já, né? O Vini escolheu... Já bateu a abstinência. O Vini escolheu um Rioja hoje, Vini. Isso, o vinho que eu escolhi hoje é o Solar Viejo, né? Um reserva, safra 2014. Esse é um tinto espanhol, né? Elaborado na principal DO espanhola, que é Rioja. É um vinho elaborado essencialmente com tempranilho, mas ele também tem uma pequena parcela de graciano no corte, né? No blend das uvas que o acompanha. Maturação de 24 meses em barrica de carvalho. Aqui você tem barrica francesa e americana e tem também mais um estágio nas caves, né, da adega antes de sair para o mercado. Eu fico imaginando o Diego, ouvindo ele já sabe o gosto do vinho. É que nem ler partitura para eles. Já ouviu a música, já viu a partitura, já está ouvindo a música. Na verdade, assim como seria o contrário se fosse eu descrevendo. A essência do nosso trabalho é essa. Mesmo não conhecendo o vinho, ter uma ideia do que aquele vinho vai ser em função do que ele é, de como ele é feito. Porque isso é importante na hora de comunicar. E a partir daí, do que ele descreveu, você até sabe dizer se ele atingiu o esperado, se ele está aquém ou se ele até superou, né? Ou estou errado? Não, nem tanto. Aí é importante a gente degustar. No final das contas, a degustação é o que manda. É o que manda, né? A descrição é óbvio, ela é útil, mas, por exemplo, a descrição, ela parte de uma informação que a vinícola passa, de uma ficha técnica. Não existe nenhuma lei em nenhum lugar do mundo que garanta que a ficha técnica é 100% sincera. Né? Não, sim, mas, por exemplo, quando ele te fala as uvas, te fala a região, te fala que passou em 24 meses em barrica de carvalho, você vai construindo... Eu vou construindo uma imagem, uma expectativa que eu vou confirmar ou não na taça. E o que eu quis dizer é, às vezes, você pode falar, uau, superou. Ou às vezes não. Às vezes não. Às vezes falta alguma coisa para ele chegar lá. Silêncio, né? Silêncio, hora da degustação. Saúde. Saúde. Obrigado.
Diego, por estar aqui Obrigado conosco. pelo convite. E agora estou curioso para ouvir as observações do Diego sobre o vinho aí. Bom, é correto. A madeira está bem integrada. Não sobra um pouco de madeira, na minha opinião, mas é uma madeira que está bem integrada e está condizente com o estilo que o consumidor médio espera de um Rioja Reserva, que é essa madeira um pouco mais marcada. Tem frescor, tem estrutura, o álcool também está um pouquinho ali para cima, mas no geral é um bom vinho. Até o Vinícius tinha comentado comigo a faixa de preço. Na faixa de preço, para um Rioja Reserva 2014, ele está bem bacana. E isso é um ponto importante sempre para você levar em conta, né? Uma coisa é você avaliar o vinho às cegas, daí você avalia a qualidade intrínseca. Mas quando você sabe o que é e da onde que veio, aí você pode levar em conta esses outros aspectos. Poxa, eu disse que esse vinho era um vinho mediano, mas olha, considerando de onde ele vem e o quanto ele está custando, tá bem bacana, porque ele me mostra a tipicidade da Rioja num preço acessível. Então esse vinho me permite, do ponto de vista didático, entender ou explicar para alguém o que é um Rioja Reserva, pagando um valor que não vai danificar o bolso, não vai prejudicar o orçamento no final do mês. Nós estamos falando de vinho de quanto aqui, Vini? Marcelo, Tudo isso por apenas... Marcelo, esse é um vinho que o preço cheio dele na vitrine da N-Wine é R$ 189 reais. Mas o associado tem 35% de desconto e com isso esse vinho está saindo por R$ 117 reais. 117 tá bem bacana. Então, para um Rioja Reserva nessa faixa de preço é muito difícil. Normalmente, nessa faixa de preço, você vai começar a encontrar alguns criança, né? Que é uma denominação abaixo, com menor... Um pouco menos de tempo de envelhecimento. Exato. Um ano a menos de envelhecimento. Então... O Winecast é patrocinado pela N-Wine. N-Wine tem um clube de vinhos, o N-Wine Club, que eu sugiro a você fazer parte. Vou deixar o link aqui embaixo, se você quiser saber mais. Onde você pode adquirir vinhos. Só para você ter uma ideia, tem 3.000 vinhos na vitrine da N-Wine. Dentre eles, esse Rioja maravilhoso que nós estamos tomando aqui, que está com um preço sensacional. Vou deixar o link do vinho aqui também. Mas vamos voltar aqui para a nossa conversa. Me fala um pouquinho de custos. Quem está nos vendo, se quiser fazer, quanto custa ser um sommelier na ABS? Mais ou menos, eu sei que vocês não vão ter isso de cabeça, mas depois quanto custa participar de uma prova nacional e quanto custa participar de uma prova internacional? Caro. Uma coisa é você ter um diploma de sommelier, outra coisa é você ser um sommelier. Não existe nenhum curso de sommelier no mundo que te transforme em sommelier. O curso, ele te entrega instrumentos necessários para que você se torne um sommelier. Além de tudo aquilo que você aprende no curso, você precisa aprender muito mais e você precisa exercer aquilo na prática. Porque a sommelier, ela é uma profissão de serviço. Então, não existe... eu sou sommelier profissional formado aqui, tenho o meu diploma, mas você nunca trabalhou como sommelier na vida, você nunca atuou como sommelier, você acabou de sair da escola de sommelier, você nunca mais pegou um livro para estudar. Então, não, é bullshit, não é bem por aí. Você precisa ir além disso. Mas você obter um diploma de sommelier, o da ABS, eu sinceramente não tenho o valor exato, mas está algo por volta de R$400 por mês. A gente está falando de um curso que, para fazer os 3 módulos, você vai passar 1 ano e meio a 2 anos estudando. Então é mais ou menos isso. Uns 15 mil reais aí. Exato, por aí. Outras formações, mas daí você tem muitas outras formações do mundo do vinho que te complementam conhecimentos e certificações que você pode buscar. Então, W7, nível 1 está por volta de 1.500, 1.600, nível 2 está 3, 4 mil, nível 3 está uns 6 mil reais. As certificações que eu fiz da Court of Master Sommeliers, o Certified eu não me lembro exatamente quanto custou, mas não é caro o curso, a certificação em si, era alguma coisa como 150, 200 dólares, mas era só uma certificação, né? Não tinha curso, era só ir lá e fazer a prova. Para fazer a prova, eu tinha que estudar antes. Para estudar antes, eu tinha que comprar muitos livros, que não são baratos, porque uma parte desses livros são importados. Eu tinha que degustar muitos vinhos, e vinho no Brasil não é barato, né? E eu precisei entrar no avião, ir para os Estados Unidos, pagar um hotel, ficar em Baltimore para fazer a prova. Então, tudo isso é custo que acaba entrando no meio da conversa. Então, você ser um sommelier
de alto nível, e quando eu falo um sommelier de alto nível, não estou falando de mim, eu estou falando de um sommelier de nível internacional com as certificações mais elevadas. É uma formação muito cara. Envolve muita dedicação, muita dedicação pessoal, o custo pessoal é muito elevado e o custo financeiro acompanha. Mas depois vale a pena, né, Diego? Depois vale a pena, eu não posso reclamar. Ou não? Não, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena desde que você realmente se dedique. Se você for fazer isso para massagear ego, não vai valer a pena. Você vai gastar uma grana e você não vai ter um retorno financeiro por aquilo. Se você efetivamente se dedica àquilo e você faz daquilo a sua carreira, a sua profissão, vale a pena dar retorno. Porque eu tô falando isso porque eu vejo que às vezes o salário de um sommelier não é lá esse glamour todo. Lógico que tem alguns que conseguem galgar salários melhores, mas não é o normal, né? É uma particularidade do Brasil, né? O salário do sommelier de sala, ele não é tão bom. Os restaurantes não reconhecem tão bem esse profissional. Normalmente o sommelier, ele vai ganhar a mesma coisa ou menos do que o maître. A exigência, aquilo que você espera de um sommelier em termos de formação, estudo formal mesmo, né? Segundo grau, nível superior. Aquilo que você espera de um sommelier em termos de conhecimento, aquilo que um sommelier precisa se dedicar, muitas vezes é muito mais do que o maître, e ele está ali hierarquicamente igual ou abaixo, com o mesmo salário ou abaixo. Até por isso é muito comum que os sommeliers de mais destaque no Brasil, eles acabem saindo de restaurante. Ou eles vão trabalhar com consultoria, com educação, ou eles vão atuar no restaurante apenas como consultores, ou vão ter uma posição mais diretiva e executiva dentro do restaurante, vão também desenvolver outros projetos fora, porque infelizmente apenas a restauração, a gente deve ter, 2 ou 3 sommeliers no Brasil que de fato ganham um salário condizente com a formação deles apenas atuando em restaurante. Por outro lado, isso não é maldade do dono do restaurante, é porque a conta precisa fechar, né? Tem esse aspecto. Por uma parte, existe uma falta de reconhecimento mesmo. Muitos donos de restaurante, pelo dono do restaurante não entender o que é um sommelier, toda a profundidade do que é o mundo do vinho, então ele não paga aquele cara de acordo. Então existe não é maldade, mas é falta de conhecimento. Ignorância não no sentido ofensivo da palavra, né? De ignorar o quanto aquilo é uma coisa difícil de você obter. Por outro ponto também, existe essa dificuldade de fechar a conta. Quando a gente olha apenas por aspecto financeiro, se você tem um maître que entende um pouco de vinho e que sabe cuidar do estoque, e você não tem sommelier, você vai vender menos vinho. Você vai vender, 20%, 30% menos vinhos do que você venderia com o sommelier. Esses 20%, 30% que o sommelier vai vender a mais, a não ser que esses 20%, 30% representem 100, 150 mil reais a mais de faturamento, quando a gente pega esses 100, 150 mil de faturamento e vai decupando isso até chegar no lucro líquido, só aí que o sommelier começa a se pagar o próprio salário. Claro que ter um sommelier na casa significa outros ganhos também, que não é apenas o ganho da venda de vinho. É qualificar essa venda, é ter uma gestão de estoque melhor, é girar melhor esse estoque, é ter um serviço mais bem preparado dos outros profissionais, é ter um profissional que dialoga com diferentes setores. Normalmente o sommelier, além do vinho, ele é o principal storyteller do salão, porque ele é a pessoa que tem condições de chegar na mesa, de conversar com o cliente desde o resultado da Copa São Paulo de ontem até a última temporada da Filarmônica de São Paulo. Porque normalmente os sommeliers têm uma cultura geral um pouco mais ampla, estudam um pouco mais, leem um pouco mais, buscam mais informação cultural e de conhecimentos gerais, e têm condições de manter uma conversa com o cliente sobre o vinho, sobre a gastronomia, sobre as bebidas e sobre o mundo lá fora. Então acaba funcionando muito como um storyteller ali dentro do restaurante, de uma forma que no passado eram os grandes maîtres com uma formação específica e que hoje em dia, e não por culpa dos profissionais, não por culpa dos maîtres, mas cada vez menos nós encontramos esse tipo de formação no salão dos restaurantes. Nós temos profissionais de salão muito bons na parte da hospitalidade, mas que não são tão valorizados também pelas empresas e pelo mercado, para que eles possam buscar essa formação mais ampla e mais aprofundada. E vale para sommeliers também. A gente tem muito sommelier no mercado que, assim, entende do vinho ali, da carta dele, mas que
Opa, deu um... Não, é que soltou aqui, o cabo deu uma falhada no meu áudio aqui. Que entende ali do vinho, da carta dele, mas que não tem um conhecimento mais profundo, não conseguem desenvolver uma conversa além ali do universo da sua carta de vinho. E isso não é culpa desses profissionais, isso é culpa de uma questão estrutural da educação brasileira que vem em queda livre aí nas últimas décadas. Outro ponto ainda nesse assunto é um bom sommelier numa casa. A casa precisa oferecer bons pratos requintados, caros ou não necessariamente? Não, sommelierie, o vinho ele é um acompanhamento à mesa. O vinho ele pode ser estrela. Então a gente pode citar, por exemplo, aqui a Sede 261 da Dani Bravinho e da Cássia Campos, que é, na minha modesta opinião, de longe o melhor wine bar de São Paulo, quiçá do Brasil. E que é um salãozinho menor do que essa sala aqui e que não tem comida. Óbvio, elas trazem lá uma pessoa para servir ostras em alguns dias, às vezes elas trazem chefes para montar lá uma barraquinha, servir comida, mas por essência a Sede 261 serve vinho, não serve comida. E funciona, e é um tremendo wine bar, o vinho é estrela. Outros casos nós temos também em que você pode servir comidas mais descontraídas, mais leves, mais... menos refinadas no sentido do que a gente imagina de fine dining, de toalha branca na mesa, sequência de serviço, né? E isso funciona também. Vinho harmoniza com isso também. Vinho harmoniza com o foie gras, com redução de quincan e aroma de trufas negras retiradas de um bosque na região sudoeste do Piemonte, mas o vinho harmoniza também com coxinha, torresmo e pipoca, né? No final das contas, tem um vinho para harmonizar com qualquer coisa. Então, exatamente esse era o ponto, porque às vezes a gente pensa que só dá para ter um bom sommelier na casa se eu tenho pratos que acompanhem isso. Mas o ponto que eu queria chegar é o que você acabou de falar, não necessariamente, né? O vinho ele pode acompanhar praticamente qualquer prato. Bastaria que o dono do restaurante promovesse isso, trazendo um bom sommelier, oferecendo uma boa carta de vinhos e fomentando, né, as harmonizações. Ou estou errado? Exato. Não, exatamente. O vinho ele pode ocupar espaço em diferentes lugares, em diferentes ambientes, em diferentes formatos de restaurante. Não é uma coisa engessada. O sommelier não é mais aquela figura estereotipada que a gente tem, exato, que é o sapo arrogante, né, de fraque, de gravata, de nariz empinado, com a sua tacinha segurando com os dois dedinhos. Não é isso. O sommelier ele está ali para criar um diálogo do cliente com o vinho. O sommelier ele é um tradutor do vinho. Você tem 10 mil anos de história, milhares de pessoas envolvidas direta e indiretamente na produção dessa garrafa de vinho, uma quantidade X de centenas e centenas, milhares de páginas de conhecimento sobre o mundo do vinho que estão envolvidos na explicação técnica que eu posso dar sobre essa garrafa, e o sommelier está ali como um tradutor disso, para transformar para o cliente isso num diálogo de 2 minutos, que seja lúdico, que seja empolgante, que seja agradável e que explique o vinho de forma clara e direta para o cliente. E isso já é um outro passo, né? Porque às vezes os sommeliers, eles têm uma certa, não vou dizer todos, lógico, mas alguns têm, parece que uma necessidade de aparecer, né? De falar difícil. E aí ele fica distante do público. Você tem as duas coisas. Você tem o sommelier que tem a necessidade de aparecer, de mostrar conhecimento técnico, né? A gente brinca, tem uma piada, tá até naquele filme dos 2 papas na Netflix, e o personagem o Papa Francisco lá faz essa piada com argentinos, a gente faz ela também com o sommelier. Né? Como que o sommelier se suicida, ele pula do alto do próprio ego. Né? Então existe isso do sommelier que tem a necessidade da autoafirmação, de mostrar conhecimento técnico, mas existe muito também, às vezes, dependendo do ambiente onde aquele sommelier se criou profissionalmente, a necessidade dele se impor tecnicamente, porque ele já teve que enfrentar muito cliente que vem ali de olho na canela dele, querendo pegar ele no contrapé, jogando casca de banana. Então tem sommeliers que até como um mecanismo de defesa já vem jogando informação técnica, palavreado técnico, que não é o adequado na minha opinião, né? O adequado na minha opinião é você simplificar, é você tornar acessível, e quando o cliente demanda, quando a situação demanda, você aprofunda tecnicamente.
E hoje, né, Diego, eu vejo até nesse sentido do que você estava falando, até uma tendência, e com essa nova geração de sommeliers que vem aparecendo aí no mercado, de tentar desmistificar um pouco e tirar esse estereótipo do sommelier, né? De uma pessoa arrogante, inacessível, a vestimenta. Então, é como algo que seria impensável há alguns anos atrás, um sommelier ter barba, por exemplo, num restaurante. Hoje muitos já têm. Aquela vestimenta formal e com a gravatinha borboleta e o avental, isso já não existe mais. Exatamente. E você tem grandes expoentes nesse sentido aí. Você tem muitas mulheres entrando aí no mundo do vinho, como a Daniela Bravin, e enfim, que tem todo o seu estilo, tem toda a sua personalidade e é muito efetiva e vende muito vinho. Sim, e tem muito sucesso. Há 20 anos atrás, uma sommelier num restaurante 2 estrelas Michelin, como é o Dom, ter tatuagens como a Gabi Monteleone tem, seria impensável. Hoje em dia, isso é normal, não tem nada de errado. O que importa não é a aparência do sommelier, como ele se veste e tal, é o serviço que ele presta. Nas competições internacionais ainda tem um pouco dessa coisa um pouco mais refinada, mas também que começa a se soltar, né? As primeiras competições que eu disputei, eu sempre tirava a barba para competição. E eu sou horrível sem barba, eu pareço uma tartaruga ninja sem barba. A barba é a maquiagem do homem. Nas últimas competições que eu já fui de barba, porque o campeão de 2016 foi campeão com barba. Mas até então tinha aquela visão do profissional do restaurante, uma tradição, a tradição hierárquica da restauração para salão e cozinha é uma tradição hierárquica militar, em que você tem comando, você tem hierarquia, e que o profissional precisava estar com a barba perfeitamente feita e alinhado. E isso hoje em dia vem mudando, porque isso, claro que é importante em determinados ambientes, mas isso não é fundamental. O importante é você oferecer para o cliente uma experiência bacana, que ele sai dali, putz, comi bem, bebi bem, fui bem tratado, fui bem recebido, saio daqui feliz. E isso pode acontecer no Le Sanca, como isso pode acontecer no dogão do tio ali da esquina. São diferentes experiências em diferentes ocasiões. E a tatuagem pode prejudicar também, então? Hoje em dia, não mais. Hoje em dia eu não vejo mais isso como um empecilho. Talvez em restaurantes muito tradicionalistas e tal, mas no mercado como um todo eu não vejo isso como um empecilho. Mas, por exemplo, se o júri conta com pessoas num júri de campeonato que de repente não gosta, ele pode... Não deveria, né? Eu estou tentando me lembrar de algum candidato nas competições internacionais que tinha tatuagens visíveis, assim, na mão e tudo. Eu não me lembro, mas eu não vejo isso como um problema sério, não. Acho que um candidato, se chegar lá sem paletó, só de colete, com tatuagem nos braços, tudo, mas se ele fizer um serviço nos trinques, no ponto, no balanço, a qualidade do serviço. O que vai mandar é a qualidade do serviço. Quando a gente fala desses campeonatos, me vem à mente aquele filme Somme. Sim. Onde o pessoal passa por uma prova ali pesadíssima, né? É mais ou menos aquilo? Como que é? Sim, um campeonato de sommeliers, o Mundial de Sommeliers, ele é mais ou menos naquele nível. A diferença é que o Mundial ele é um campeonato. Então, Highlander, só pode haver um, né? Só um vai sair de lá campeão. Aquilo que a gente vê no Somme é uma certificação. É para você buscar a certificação de Master Sommelier. Aí é uma certificação. Você está competindo contra você mesmo. Então você vai lá, você vai fazer as provas, vai dar o seu melhor. Se você atingir aquela nota mínima, você leva a certificação. Mas é o mesmo nível de exigência, o mesmo nível de preparo. O campeonato, então, é mais pesado que aquilo? Não é mais pesado. Um comparativo que era feito pelo Gerard Basset. O Gerard Basset, para mim, é o grande modelo da sommelierie mundial, né? Ele faleceu há alguns anos atrás, mas ele era um francês radicado na Grã-Bretanha e ele foi campeão mundial em 2010. Só que nisso ele passou 18 anos disputando o campeonato mundial, né? Ele foi vice-campeão em 1992 aqui no Brasil e só conseguiu ser campeão 18 anos depois, em 2010, né, aos 52 anos de idade, que só reforça a importância da experiência nas competições internacionais. Só que nesse meio tempo ele se tornou Master Sommelier, Master of Wine, OBE, fez o MBA do vinho da Universidade de Bordeaux, para só então chegar ao Mundial de Sommeliers. A analogia que ele fazia era, olha, uma certificação, Master Sommelier ou Master of Wine, é uma maratona, é uma corrida longa e exaustiva, porque é um processo de anos de preparação para chegar ali. O campeonato não, o campeonato é os 100 metros rasos. Você tem 3, 4 dias e você tem que dar tudo naqueles 3, 4 dias.
Então, a preparação, ela até é semelhante, mas o campeonato, ele tem essa questão do tiro curto, né? A certificação, você tem dias que você não está bem, mas você vai, e daí, para a certificação, você consegue chegar e tá ali em condições no dia. Até porque você não precisa entregar 100% no dia da certificação. Você precisa entregar a nota mínima apenas. No campeonato, não. No campeonato, se você não estiver bem naqueles 3, 4 dias, você não está bem. E aí, só daqui a 3 anos para você tentar de novo. Uma vez a cada 3 anos. Hoje os mundiais são uma vez a cada 3 anos. Vai pular um ano por conta da pandemia, né? Então o próximo mundial deveria ser agora em 2022, mas foi adiado para 2023. E um campeão mundial? Ele recebe muitas ofertas de emprego. O que ele ganha além de ser o campeão? O que ele ganha ele se torna uma referência no mercado. Então isso abre portas de ofertas para patrocínios, para representar marcas e para fazer mais trabalhos, mais consultorias, mais eventos. Sim. Então não existe premiação financeira nas existe. competições, em nenhuma delas. A premiação, ela é o troféu e o destaque que você ganha com aquilo. É como ser um campeão olímpico. Você ganha lá uma medalha e é aquilo. Diego, e nesse sentido, falando um pouco sobre formação de sommelier aqui no Brasil, como você vê essa questão da formação de sommeliers aqui no Brasil? Você acha que os nossos cursos são bons o suficiente, contemplam toda a grade ali necessária, os assuntos que devem ser abordados para se formar um bom profissional? O que de repente poderia melhorar? Você acha que de repente uma formação superior, até porque o sommelier é formado a nível técnico, né? Sim. De repente uma formação superior poderia ser um caminho para elevar ainda mais a formação dos profissionais brasileiros? Como você vê isso? Eu acho que se a gente pegar o conjunto de formações que nós temos disponíveis no Brasil, então você pegar o curso de sommelier da ABS, W7, FWS, se você pega esse conjunto de formações, nós temos um conjunto de formações que dá para formar bem um sommelier. Juntando todas essas, uma coisa que eu sinto que falta nas nossas formações é um enfoque maior em serviço. O serviço é um pouco fraco nas nossas formações. Existe a formação, eu mesmo dou aula de serviço no curso da ABS, mas a minha percepção é que é algo que poderia ser mais intensivo, mais ensinado e mais cobrado. Cobra-se, existe prova de serviço nos cursos de sommelier, mas eu entendo que poderia ser algo mais rigoroso no sentido de nós entregarmos para o mercado profissionais mais bem capacitados para o serviço. Na parte de conhecimentos gerais, as formações são boas, especificamente formação de sommelier, que é a da ABS. Ela é muito boa, o curso da ABS São Paulo ele é bom, ele é completo. O que eu sinto que falta não é algo na formação. O que eu sinto que mais faz falta é incutir na cabeça do aluno que aquela formação não é suficiente. O que falta mas assim, isso é falado, é mencionado. Mas falta o aluno sair com aquilo marcado na alma dele. Putz, eu fiz um curso de sommelier, mas não é o suficiente. Eu preciso estudar muito mais. E eu preciso estudar não só vinho, não só bebidas. Eu preciso falar inglês, eu preciso saber usar um Excel. Eu preciso entender de gestão, de administração, de recursos humanos. Falta isso. Isso, para mim, é o que mais faz falta na nossa formação. Ficar claro na cabeça do aluno, do formando, que o que ele fez foi muito bom e foi necessário. Ele não poderia não ter feito aquilo, mas ainda tem muito mais que ele precisa buscar fora dali da escola de sommelier. Interessante isso que você está dizendo, porque eu senti um pouco isso quando me formei sommelier e resolvi ir fazer a graduação em viticultura e enologia, porque eu senti que, bom, o curso foi importante, me deu base, me deu conhecimento sobre muitas coisas, mas tinham muitos assuntos em que eu queria me aprofundar mais, saber mais, dar um passo adiante. E que Sim. a formação não abordava ou simplesmente pincelava esses temas, Exato. como vinificação, sobre algumas questões de campo, maturação. Então, nesse sentido que eu te perguntei em relação, de repente, a um curso superior. Então, eu não vejo... Eu concordo com a análise que alguns fazem de que o Brasil, ele indevidamente tem uma certa obsessão com o curso superior. Para uma série de profissões, você não precisa de um curso superior para ser um profissional de sucesso. Você não precisa de um curso superior de sommelierie. Se um sommelier tiver um curso superior em gestão, em comércio exterior, whatever,
ajuda ele a ser um profissional mais completo. Mas na sommelierie, especificamente, o sommelier, por essência, ele é um generalista. Então, você precisa estudar muita coisa. Se a gente for fazer um curso superior para aprofundar todos os conhecimentos de sommelierie para o cara sair completo, você vai fazer um curso superior de 10, 15 anos. Né? Porque você fez enologia. Enologia, para pegar para valer, é um curso de 3, 4 anos. Só a enologia, só a parte de vinificação. E daí, se você quiser fazer engenharia agrícola com foco na viticultura, é mais 3, 4 anos. E daí você vai aprofundar em cada um dos países. Então, não acaba nunca. Não acho que um curso superior seja o caminho. Eu acho que o caminho é realmente deixar claro para a pessoa que, olha, você vai ter que fazer mais coisas. Ah, mas o que eu vou ter que fazer a mais? Depende do que você quer fazer, depende de como você quer se aprofundar. Você quer ser um sommelier de restaurante? Você precisa saber gestão, você precisa saber cálculo de custo, você precisa saber controle de estoque, você precisa saber Excel, você precisa falar outro idioma e você precisa se aprofundar nos vinhos e gastronomia. Ah, eu quero trabalhar em importadora. Você precisa entender de importação e exportação, você precisa entender de câmbio, você precisa entender de gestão de estoque, você precisa saber usar um Excel, você precisa falar outros idiomas. Ah, eu quero dar aula, eu quero dar curso. Você precisa entender de pedagogia, você precisa saber como comunicar, você precisa saber como passar conhecimento e você precisa se aprofundar nos temas teóricos. Então, para cada área, para cada caminho que você vai seguir, tem diferentes caminhos, diferentes vertentes nas quais você precisa ou não se aprofundar. Mesmo sabendo que, de repente, a remuneração, no primeiro momento, ela não vai vir de uma forma instantânea, né? E alguns lugares, muitas vezes, também não vão te ajudar ou vão te patrocinar um curso. Por exemplo, Sim. Todas as formações que eu fiz adicionais, eu paguei todas do meu bolso e nunca tive nenhum aumento a mais por ter feito uma formação adicional ou por ter buscado um outro curso. Mas eu fiz porque eu queria me aprofundar ainda mais nos temas e me especializar ainda mais. E, nesse sentido, eu traço um pouco um paralelo, Marcelo, com a gastronomia, porque é muito comum, né, e conversando com alguns cozinheiros recém-formados, né, os cursos de gastronomia aqui no Brasil também são muito caros. E um cozinheiro, quando entra no restaurante inicialmente, ele acaba tendo uma remuneração muito baixa. Então, tem alguns cursos que a formação é mais cara do que o salário inicial de um cozinheiro. Eu não diria que alguns cursos, eu diria que todos os cursos. Você faz um curso de direito de primeira linha. A não ser que você faça numa faculdade pública e que daí você precisou investir muito para conseguir entrar na faculdade pública. Se você faz uma universidade particular, você vai pagar ali algumas centenas ou milhares de reais e você vai sair para ser estagiário no escritório ganhando salário mínimo. Às vezes nem remuneração tem. Sim. Gastronomia, a mesma coisa. Em geral, e aí é que pega a questão do nível superior. Às vezes o profissional técnico, ele já sai preparado para uma profissão que ele vai entrar em início de carreira tirando 2,5 pau, 3 pau. E o profissional de nível superior, a faculdade não forma ninguém. A faculdade, ela dá instrumentos. Então, quando ele chega no mercado de trabalho, ele ainda precisa terminar a formação dele. Então, ele começa no mercado de trabalho por baixo e ganhando pouco. Então, acaba não compensando. Isso vale em todas as profissões, inclusive na sommelierie. Se você fizer um puta investimento na sua formação, na sua preparação, num primeiro momento, e talvez até num segundo e num terceiro momento, você não vai ter um salário que te entrega, que te compensa aquilo. Você precisa olhar para o médio e longo prazo. Você precisa entender o que você vai conquistar com isso ao longo da sua carreira, de acordo com os objetivos que você traçou para a sua carreira como sommelier. Exatamente. Você já passou pelo salão, né? Sim. Ali no Pobre Juan, você coordenava uma equipe de sommeliers, Sim. mas você chegou a ser sommelier de salão mesmo ou não? Fui sommelier de salão no Oliveto Restaurante, eu era sommelier de salão. Nos empregos que eu tive anteriormente também, nos restaurantes que eu atuei anteriormente. No Pobre Juan, não. No Pobre Juan eu era diretor de vinhos e bebidas para o grupo todo. Aí eu tinha uma posição na gestão corporativa. Então eu estava no corporativo, na gestão do grupo todo. A minha ligação com o salão era nos treinamentos periódicos que eu aplicava nas casas e na gestão da equipe de sommeliers, que eu montei. Nem todas as casas tinham sommelier quando eu entrei. Quando eu saí, nós já tínhamos um sommelier em todas as casas. E daí na gestão desses sommeliers, cobrando eles em relação à formação, a estudo, a preparação, avaliação e tudo mais. E do outro lado, na negociação com os fornecedores, seleção de produtos, montagem da carta, tudo sempre pensando na manutenção do equilíbrio econômico da empresa. Muito bem. Depois disso, você começou a fazer vinho.
Ou paralelamente. No meio do processo, né? É desde 2011, quando eu saí do Oliveto Restaurante, que eu passei a atuar como consultor e educador, né? Então, dando aula, palestra, fazendo evento. No período que eu fiquei no Pobre Juan, eu deixei de dar consultorias para outros restaurantes, mas eu ainda continuei fazendo eventos, aulas, palestras, e depois que eu saí do Pobre Juan, eu fiquei exclusivamente com isso, né? Com palestras, aulas, cursos, formações, lavo, passo, cozinho, durmo no emprego, limpo as janelas, faço malabares e vendo seguros. E nesse processo, óbvio, sempre até nas formações, nas preparações para as competições, eu buscava sempre um contato muito próximo com os enólogos, com o pessoal das vinícolas. Sempre estudei um pouco mais dessa questão da enologia, por entender que isso é importante. Para eu entender o que está aqui na taça, eu preciso entender o que aconteceu lá na cantina. E quando surgiu daí o projeto dos vinhos Área, o meu envolvimento no projeto envolvia não apenas a promoção e falar do vinho, mas elaborar o vinho, elaborar os cortes. Então hoje eu não faço vinho do ponto de vista enológico, porque eu não estou lá acompanhando a uva na hora que ela chega e vendo com quantos graus Brix ela está vindo e conduzindo a vinificação, não. Eu passo algumas diretrizes para os enólogos de como eu quero o vinho, como eu quero que o vinho chegue. Mas uma vez que o vinho está finalizado, ainda bruto, né, ainda não foi clarificado, não foi estabilizado, aí sou eu que monto os cortes. E aí é que é, entre aspas, a brincadeira de enólogo, de sair de 46 amostras iniciais, fazer lá dezenas de cortes diferentes até chegar nos cortes finais dos 3 vinhos tranquilos de Área. E nós estamos falando de vinho brasileiro. Vinho brasileiro. Os vinhos Área são vinhos brasileiros do Rio Grande do Sul, uvas da Serra e da Campanha Gaúcha. E nesse ponto, o que você teria a dizer sobre os vinhos nacionais? Eu sinto que nós estamos melhorando a passos largos, ou é impressão minha? Vem melhorando bastante. Os espumantes brasileiros já são produtos de alta qualidade, de qualidade indiscutível, nas diferentes faixas de preço, né? Então, nós não... O custo-benefício do espumante brasileiro ele é imbatível. Nos vinhos tranquilos, a gente está encontrando o nosso caminho. Tem cada vez mais e mais vinhos melhores e bem feitos, principalmente quando a gente vai para as prateleiras de baixo, para os vinhos baratinhos. Vinhos brasileiros de 20, 30 reais dão um pau em vinhos de 20, 30 reais importados, né, do ponto de vista técnico. Se você gosta ou não é uma outra conversa, porque gosto é pessoal. Mas se você analisar, submeter um escrutínio técnico, são vinhos superiores. Quando a gente chega nos vinhos do meio para cima, o Brasil já tem vinhos muito bons, tem outros vinhos nem tanto, ainda é uma indústria vitivinícola jovem, que ainda está achando seus caminhos, ainda tem erros, ainda tem acertos, tem abusos de determinadas técnicas enológicas, tem coisas que a gente faz a mais que a gente não devia, tem coisas que a gente valoriza demais e que a gente não deveria valorizar em respeito ao nosso clima, às nossas condições, mas a viticultura brasileira melhora a passos largos e vale demais a pena nós consumirmos mais vinho brasileiro. E quando a gente fala de vinho nacional, me vem à mente os espumantes. Sim. Que de uma certa forma, talvez sejam a nossa melhor expressão em vinho, né? Com certeza. E aí eu lembro do Mário Gais, me lembro do Alejandro. O Alejandro inclusive esteve envolvido conosco no início do projeto dos vinhos Área, e o nosso Prosecco ainda é elaborado pelo Alejandro. E foi eleito, né, o melhor enólogo do Brasil, tanto pela Descorteados quanto pela ABE também, que é a Associação Brasileira de Enologia, o ano passado. Alejandro Temos Adolfo Lona. Adolfo Lona, grande mestre também. 3 brasileiros? Os 3 são importados. são os 3 brasileiros de coração, mas Mas o vinho é nacional. O vinho nacional. A mão ainda não é. A mão ainda não é 100%, mas está quase. O coração dos 3 definitivamente é brasileiro. Mas o Adolfo é argentino, o Mário Gais é chileno, o Alejandro é uruguaio. Sim, eu sei. Foi só uma brincadeira, viu, gente? Não fiquem bravos comigo, mas em solo nacional já estamos fazendo vinhos campeões, não é? E eu não tenho dúvida, há brasileiros também fazendo ótimos vinhos, né? Foi só uma... E também, assim, a gente... É que nem aquela polêmica que sempre surge quando a seleção brasileira vai trocar de técnico, né? E que começa a se ventilar o nome de técnicos estrangeiros. Que isso, imagina, o Brasil tem bons técnicos. Gente, não tem nada de errado em você trazer enólogo de fora para fazer vinho. E o grande salto qualitativo de muitos países aí na produção de vinhos acontece quando você começa a trazer gente de fora. Desde da história recente, com tantos
técnicos e consultores australianos que atuam em Portugal, no Chile, na Argentina, e franceses que dão consultoria no Chile e Argentina, até na história antiga. A Rioja, a gente está aqui tomando Rioja. A Rioja se tornou o que ela se tornou por conta dos consultores e dos técnicos franceses que vieram ensinar na Rioja técnicas de produção francesas. Olha, faz isso, faz aquilo, usa essa madeira aqui. O cava surgiu a partir da consultoria de técnicos da região de Champagne. Então, a gente não pode ter essa ojeriza o que vem de fora, porque, embora o Brasil já plante uva e já produza vinho desde da década de 1530, a nossa indústria vitivinícola atual ela é um bebezinho. Ela começou na década de 1970 para valer a partir dos anos 90 na abertura da economia. Então, a gente já evoluiu muito, fazemos muita coisa boa, mas precisa baixar um pouco a bolinha e ter a humildade e entender que nós também temos muita coisa a aprender ainda. Sim. E nós temos grandes enólogos brasileiros também, né? Como Flávio Pisato, sim, né? O Edgar certeza. Escorteganha lá em Flores da Cunha, na Luiz Argenta, fazendo um grande trabalho, né? E alguns enólogos que vieram de fora também, que vem revolucionando um pouco também, até mesmo algumas regiões, como por exemplo o Miguel, da Miolo. Né? O Miguel vem fazendo um trabalho espetacular na campanha, na Quinta do Seival, mas também com Sesmarias, com vários vinhos, né? Exato, nós temos muitos enólogos fazendo diferentes linhas de trabalho, um trabalho mais intervencionista, menos intervencionista. Você tem enólogos brasileiros, enólogos de fora atuando no mercado brasileiro. Você citou muito bem o Miguel, que é português e que já está na Miolo aí há não sei quantos anos, acho que mais de uma década. Você tem uma molecada nova entrando no mercado. Você tem a nova geração dessas famílias tradicionais do vinho. Então você tem o Gregório Salton, por exemplo, lá na Salton, que traz uma visão muito fresca na enologia da vinícola, que é ainda conduzida pelo Luciano. Então tem muita coisa acontecendo na enologia brasileira. Cada vez mais você tem gente mais aberta para essas informações, influências e novidades que vêm de fora. E o resultado é que o vinho brasileiro vem melhorando. E isso é um fato inegável. Não é tiro no pé comprar vinho brasileiro. Pelo contrário. Quando eu quero gastar pouco no vinho, eu tendo a me divertir muito mais com vinho brasileiro do que com vinho importado. Isso é importante que o pessoal ouça, porque as pessoas têm ainda muito preconceito com vinho nacional. Sim, né? sim. Principalmente quando eu estou em restaurante, e restaurantes costumam ter um markup ali, que, enfim, tem que ter, e a gente sabe os custos do vinho importado para chegar no Brasil. E eu sei quanto custa aquela garrafa que eu estou vendo ali por 150 a 200 reais na carta do restaurante. Muitas vezes, se tiver opções interessantes e atraentes, eu prefiro beber um vinho nacional do que um vinho importado. Porque o vinho importado, muitas vezes a seleção de vinhos importados é aquela seleção um pouco criativa, né? Tem os malbecões, tem os cabernets e os carmenets chilenos, tem ali um chardonnayzão barricado, que não são vinhos ruins, mas que são vinhos que têm o seu momento. Você beber só aquilo também, e dependendo do que você vai comer também, aquilo não funciona. Aí você põe um Chianti, põe um primitivo, que é um primitivo, preferencialmente primitivo com açúcarzinho residual. Um Douro, um alentejano bem encorpado. E aí eu sei que eu vou me divertir mais se eu beber um teróldego brasileiro, por exemplo. É uma variedade que cada vez mais vem sendo utilizada. E o Brasil vem tentando trazer também algumas inovações no sentido de uvas, né? Você falou da Teróldego, mas você tem Antielota, você tem Peverella, uma série de uvas aí que são pouco comuns, né, de se ouvir. Sim, que vem trazendo resultados bem interessantes. Vem trazendo resultados interessantes e até uma necessidade. Há coisa, sei lá, uns 10 anos atrás, ou um pouco mais, o então Ibravinho, eu não sei na verdade se foi o Ibravinho que bancou isso, mas eu sei que eles de alguma forma colaboraram, e veio o Oz Clarke, né, que é um jornalista britânico, um escritor britânico, para visitar vinícolas e tudo, e daí gravaram uma entrevistinha com ele no final do tour dele, e ele falando, olha, vocês estão fazendo vinhos muito bons, está melhorando muito, mas ninguém vai bater na porta de vocês, falando dos mercados externos. Eu queria comprar mais Merlot, eu estou precisando de mais Chardonnay. Já tem muito Merlot e muito Chardonnay no mundo. Podem ser aqueles vinhos que pagam as contas, né? Porque é o que vende no supermercado. Mas o futuro, efetivamente, está em ter coisas que sejam próprias, que sejam únicas. E o Brasil tem resultados muito interessantes com Cabernet Franc, com Marcelin, com Teróldego, algumas coisas legais surgindo com castas como Antielota, como Rebo, como Nebbiolo.
Então vale o Brasil investir um pouco mais em coisas diferentes e que eventualmente podem estar mais adaptadas ao nosso clima do que essas castas francesas mais clássicas, né? Que legal. Como você vê essa questão do vinho da dupla poda, né? Que é uma técnica que aqui no Sudeste foi tão bem empregada, né? E vem trazendo resultados assim tão interessantes. Como você vê essa técnica, os vinhos? Qual que é a sua visão? Eu acho que é uma técnica. Como toda técnica, o resultado disso pode ser bom ou ruim. Depende da competência com a qual você aplica aquilo. Já bebi muitos vinhos de dupla poda bacanas e outros nem tanto. Porque no final das contas, depende de você. Não é só a dupla poda que resolve, né? Você precisa plantar no lugar certo. Não adianta eu querer implantar um vinhedo num lugar que não tem inverno. Não adianta eu fazer dupla poda num lugar que no inverno faz 30 graus. Né? Dupla poda faz sentido em lugares que o inverno você tem uma situação de um clima mais temperado. Com temperaturas mais baixas à noite, clima seco. E daí sim, você faz a dupla poda para forçar um verão europeu, entre aspas, na época da sua colheita. E tem tido resultados interessantes, inclusive alguns resultados bem bons de vinícolas que eu tive visitando recentemente e fazendo trabalhos recentemente em áreas tão pouco esperadas como zonas de produção de vinhos finos, como a Chapada Diamantina no interior da Bahia. Muito interessante. Tem uma vinícola Reconvexo lá, que está fazendo vinhos interessantes, entre outras, né? Os da Reconvexo eu não provei. A vinícola que eu estive lá foi a Uva, que ainda não lançou seus vinhos no mercado, tá prestes a lançar, mas que é um projeto importante, com 52 hectares de vinhedos. A implantação dos vinhedos começou em 2012, e só agora que vão colocar os vinhos no mercado. E o que eu provei me impressionou, e me impressionou muito por serem vinhos muito bem feitos, muito equilibrados, baseados em castas bordalesas e sem correção. Não tem correção de acidez, não tem chaptalização. Então são vinhos equilibrados, com frescor, com acidez, com tanino no lugar. E a única coisa que se faz ali fora do normal é a dupla poda, para forçar a produção no inverno, que no inverno da Chapada é Bahia, mas chega à noite e você tem que pôr blusa que está fazendo 10, 12 graus. Então tem essa característica. E menos chuva, né? Menos chuva. No inverno não chove nada e você tem frio à noite. Tanto que eles têm irrigação nos vinhedos. Né? Tanto que a chuva é pouca no período de maturação e tudo, que você precisa ter irrigação nos vinhedos. Se eu te perguntar um vinho que você tomou e você tem uma memória dele assim, que você fala, queria tomar de novo. São tantas emoções. 2 grandes portos que eu tomei, portos velhos. O Neublier da Grahams, que era um porto 1888. E o Scion da Taylors, a primeira edição que saiu, que era um porto 1855. Foram 2 experiências muito especiais em relação assim, de vinhos. Gostaria muito de beber de novo. Deixa eu ver o que mais. Teve 2 Barolos muito velhos que eu tomei, um 1957 e um 1970. Sommelier gosta de Barolo, né? Barolo é Barolo, né? Então, se você não gosta de Barolo, é que você ainda não chegou lá. Não é que você não gosta de Barolo, você ainda não gosta de Barolo. Mas você vai gostar, calma. Então, foram 2 Barolos muito especiais. Que assim, não eram os melhores vinhos do mundo, mas eram vinhos que estavam muito sublimes e muito bem integrados pela sua idade, por aquilo que eles apresentavam e aquilo que eles comunicavam, até porque eram garrafas que já estavam abertas há 48 horas quando eu as provei e estavam excepcionais. Acho que esses são alguns dos vinhos que eu já bebi e gostaria muito de beber de novo, mas eu não sou muito apegado a esse negócio do vinho que eu quero beber de novo. Eu sou muito mais ligado no próximo vinho que eu quero beber. Porque o mundo do vinho é tão amplo, mas tão amplo, que sempre tem coisas novas para a gente beber. Se eu fosse pegar um vinho para levar para uma ilha deserta, sei lá, eu ia levar uns vinhos da Madeira velhos, porque são vinhos excepcionais, fantásticos e que seguram muito bem, são muito resistentes. Se eu pudesse tomar Barolo todo dia pro resto da minha vida, eu ia tomar, mas não o mesmo Barolo. Tomar vinhos diferentes, conhecer coisas diferentes, provar coisas diferentes. Tem sempre coisas novas para serem descobertas no mundo do vinho, e isso que torna esse mundo tão instigante, tão apaixonante para nós que vivemos nele. O programa está gravado, mas eu tenho certeza que você, que está no mundo do vinho,
tem uma pergunta na sua cabeça e se ele tivesse ao vivo, você estaria fazendo, inundando o chat aqui. E a pergunta é, Diego, fala para nós um vinho de um custo médio que eu posso comprar que é bom. Sempre, Me dá uma dica de Me vinho. dá uma dica de vinho. Me dá uma dica de vinho. Todo sommelier recebe essa pergunta. É uma pergunta rara que vocês nunca o devem ter melhor, ouvido. o melhor custo-benefício para o seu dinheiro, você não vai conseguir comprar um vinho melhor pelo seu dinheiro do que a Aria Wines. Boa. Espetáculo. Bom, fez aí o merchan dele. E por falar em merchan, faz mais um. Compre a Aria. Faz mais um. Você tá com a curseria. Pode deixar aqui. Sim. O que é a curseria? A Curseria, ela é uma plataforma de cursos online, né? Semelhante a, por exemplo, o Masterclass americano, e que tem cursos dos mais diferentes temas com os mais diferentes professores. Então tem gente da gastronomia, tem Alex Atala, tem Rodrigo Oliveira, tem Henrique Fogaça, mas tem também professores de outras áreas. Tem curso de comunicação com Porta dos Fundos, tem curso com Pedro Bial, com Galvão Bueno. E a Curseria me procurou no ano passado querendo montar um curso de vinhos, né? Um curso básico de vinhos. É igual o Masterclass americano? É o mesmo formato do Masterclass americano. Já há muito tempo as pessoas me pediam, né? Poxa, um curso online, ou monta um curso básico seu. Eu nunca me prontifiquei a fazer um curso online, primeiro porque precisa de um expertise técnico que eu não tenho, de ter isso aqui, a estrutura de equipamento, de som, para fazer um negócio bacana. E também porque, para mim não faz sentido fazer todo um investimento, montar um curso online para eu ficar aqui vendendo pelo YouTube 10 cursinhos, 20 cursinhos. O meu alcance ele é relativamente limitado. Por mais que eu tenha, 14 mil e tantos seguidores no Instagram, no universo do Instagram isso não é nada, né? Quando você pega qualquer influencer aí dançando que tem 1 milhão e tralalá. Então 14 mil não é nada. Então não fazia tanto sentido. Quando veio essa proposta da Curseria, bacana. Aí vale a pena, aí dá para colocar um produto legal no mercado. Então a Curseria me deu todo o suporte, toda uma estrutura muito profissional na filmagem do curso. Ficou um material do qual eu me orgulho bastante, um curso bem completo. Quantas horas de aula? São 13 aulas, que dá mais ou menos umas 6 a 7 horas de conteúdo. Basicão do vinho, como servir, como guardar, como armazenar, como usar taça, principais estilos, como que o vinho é feito, vinho na coquetelaria. Então ficou um curso bem completinho e que você, uma vez que você compra, você pode assistir ele, você tem um ano aí para assistir quantas vezes você quiser, na ordem que você quiser, além de acessar outros conteúdos que tem na plataforma da Curseria para quem é aluno. Né? Que legal, fica a dica aí. E eu quero também aproveitar aqui a levantada de bola para dizer que o Diego fez uma aula conosco na época da pandemia, né? Nós colocamos no ar aí 25 aulas de vinho, né? Tá lá no YouTube, no canal da N-Wine, curso online de vinho, muito legal, tem mais de 60 horas aula. Foi feito cada um na sua casa, naquela época a gente não estava podendo se reunir, né? Mas tem uma baita aula do Diego lá que eu deixo para vocês aqui a dica. Ele deu uma aula de vinificação, né? De Exato. vinho branco, tinto rosé, incrível. Muito top. E também a N-Wine tem o Academy, a N-Wine Academy, para você que for ou desejar ser associado do N-Wine Club, tem aulas lá que o Vini, né, e alguns outros sommeliers que também participaram, muito legal. Então, não dá para você dizer que você não tem como aprender sobre o mundo do vinho, né? Curseria, YouTube da N-Wine, N-Wine Academy e outros conteúdos que tem por aí, né? Então, sem dúvida. Vale a pena porque o vinho é realmente uma bebida muito especial e quanto você mais sabe, mais você consegue apreciar, perceber, a experiência fica muito mais legal. É verdade. Diego, eu tenho uma curiosidade de algo que é uma marca registrada dele, que é Diego News. Eu ia perguntar agora, então tá feita a pergunta. Então tá bom, eu queria saber como surgiu, né, o Diego News, quando você teve essa ideia e quais são as suas fontes aí para conseguir algumas informações exclusivas. Sei que ele vai falar as fontes, né? Então, Mas como assim, surgiu isso? até na verdade, as fontes não são exclusivas, as fontes estão aí na internet. Eu sempre vi isso como um gap um pouco no geral para o mercado de vinhos, porque boa parte da informação dos livros e dos sites de notícia são fora do Brasil e estão em outros idiomas, né? Não é incomum eu ver sites brasileiros de notícias
E às vezes eu vejo notícia lá no site sendo dada como novidade, e é notícia que eu já dei em Diego News há um mês atrás, porque eu peguei num site estrangeiro. Queimada na geada na Borgonha, por exemplo? Não, geada na Borgonha é o tipo de coisa que vai online, mas tem Viraliza coisa... rápido, né? Exato, tem notícia que às vezes eu pego lá, mas eu já falei disso há um mês atrás. Esse cara não acompanha Eu Diego sempre News. vi isso, então, e o Diego News surgiu por isso, porque eu sempre vi isso como um gap na comunicação, até porque muita gente ou não tem o tempo, ou também não fala outros idiomas para poder entrar na internet e ler sites em outros idiomas. E eu já tinha essa ideia de, seria um negócio legal, né? Fazer um resumão de notícias, entrar em diferentes sites italianos, franceses, espanhóis, ingleses e tal, fazer um compiladão de notícias. Faltava o tempo, né? E aí veio a pandemia e, de repente, a coisa que a gente mais tinha era tempo. E justo no começo da pandemia, por uma necessidade, até então, o que me permitia colocar a cara para o mercado, que eu estava sempre fazendo evento e aula. De repente, eu parei de fazer evento e aula. Eu precisava manter a minha cara para o mercado não me esquecer. Olha, tô aqui, gente, me contrata, me chamem para fazer eventos online. E daí eu conversei, uma amiga minha que cuidava de redes sociais lá na Inglaterra, que é a Lu Valduga, ela me deu umas dicas, deu uma orientação muito boa do que fazer com o meu Instagram. E eu passei a postar com mais frequência no meu Instagram, ter um pouco mais de atenção na forma como eu posto, e criei 2 formatos ali para me comunicar de forma fixa toda semana com o público. E um deles é o Diego News. Então, Diego News eu posto todas as segundas, preferencialmente na parte da manhã, raramente vai à tarde, mas normalmente é na parte da manhã, e é um resumão de notícias da semana. Então eu entro em, sei lá, são uns 17 sites internacionais, então Revista de Vinhos de Portugal, La Revue de Vin de France, da França, tem site italiano, tem a Decanter da Inglaterra, e tem outros sites também, ingleses, australianos, alemães. Entro em cada um desses sites, vejo lá as notícias da semana, filtro aquelas que eu acho que são mais relevantes, faço um resuminho e gravo o Diego News ali, dando um resuminho das notícias da semana, que é uma forma de dar informação. Olha, tá aqui, tá um resuminho. Se eu não tem tempo de entrar nos sites, vai fazer a sua esteira, vai tomar o seu café, ouve aqui, que você tem aqui 10, 15 minutos de informação para começar, para saber o que está acontecendo no mundo do vinho aqui e lá fora. E, inclusive, quando você abriu o site brasileiro com a notícia de um mês atrás, você... mas eu já sabia disso. Quem quiser acompanhar... Quem quiser acompanhar no meu Instagram, todas as segundas-feiras, @Diego Arrebola. Segundas-feiras, estou lá postando pela manhã. Ativa lá as notificações, porque quando é vídeo no IGTV, o Instagram joga para baixo no feed. Então, não aparece no começo do feed. Eu sei porque eu tenho páginas nas quais... Eu tenho uma página do Intercopos, na qual eu me sigo, obviamente. Eu acabei de postar, nunca estou no alto do feed, né? Os vídeos do IGTV vão sempre para baixo do feed. Então é importante você ativar as notificações para você ser avisado quando sair Diego News. O Intercopos é com a Gabi Frison? Foi durante 2 anos e daí nós encerramos a sociedade. A marca ficou comigo hoje... É a minha empresa de consultoria, né? A marca Fantasia Entrecopos. Mas o Instagram tá desativado, ele tá lá, tá online, mas eu não tenho postado nele. Mas a marca é a minha empresa de consultoria. E em relação ao Instagram, uma outra pergunta, que até o que nós estávamos conversando antes, como você vê essa questão das páginas de humor? Tem algumas páginas de humor agora do Instagram. Sommelier de Merda, acho que foi um dos que ficou mais famosos, assim, e posta muita coisa, mas tem uma outra nova que eu acho sensacional, que é a Bebi o Dicionário, que traz, assim, sacadas geniais. Claro, você tem que conhecer um pouquinho do mundo do vinho, né? Mas com humor, assim, até fazendo algumas provocações, brincando com alguns colegas, assim, que não ficam muito confortáveis com a situação. Como você vê isso? Acho legal, acho ótimo. Sigo essas páginas, sigo outras páginas fora do Brasil também. Sim. De memes sobre o mundo do vinho. Já fiz alguns memes. Olha. E que eu como eu não podia assumir a autoria do atentado, eu encaminhei para outras páginas que publicaram esses memes sem a minha assinatura. Óbvio que eu não vou citar as páginas aqui, mas tem meme meu circulando por aí. Bobear até nesse Bebi o Dicionário, né? O meme... Eu tô querendo descobrir quem que é esse cara, meu. Que mas, é genial, mas ele se identifica. Pessoa. Se você, em algumas das postagens dele, você vai achar lá o perfil dele. Ele se identifica claramente. Tem o arroba pessoal dele. O Sommelier de Merda procura manter a... Mais ou menos. É que você vê nas feiras, assim, né? A gente conhece. Todo mundo já sabe quem é. Mas enfim.
Mas acho legal, acho que o meme ele é uma forma moderna de comunicação, né? A gente se comunica, a gente aprende, a gente troca informação e a gente dá risada por meio dos memes. Então, assim como é válido o meme como forma de você falar de política, falar de história, falar de medicina, falar de futebol, meme também é válido para você falar de vinho. Porque é aquela história, né? Brincando pode-se dizer tudo, inclusive é verdade. E é uma forma de você falar certas verdades que, às vezes, se você falar de forma técnica, objetiva, pode ficar um pouco ofensivo, mas na forma de uma brincadeira não deixa de ser uma verdade, não deixa de cutucar quem tem que ser cutucado, mas de uma forma mais leve, mais descontraída. Então, acho legal, acho bacana. Diego, bebe, que você só falou. Tô bebendo devagar. Tô preservando a E dieta. o vinho tá interessante. É Tá legal muito interessante. E ele tá evoluindo de uma forma muito legal. Olha, vou deixar aqui como dica, viu? R$117 para associado. Isso. Baita vinho. Safra 2014, né? Então, vinho com 8 anos. Tá um bem vinho que gostoso. já tem uma boa evolução. Aquela madeira que estava bem presente no início, né? E até realmente um pouco... Ela já aparece um pouco menos conforme o vinho vai respirando. Exato. Mas eu Que gosto. é um sinal da madeira bem integrada. Mas eu não sou tricampeão, eu gosto de madeira presente. Você vê? É gosto, né? Diego, o Brasil, ele não tem tradição no vinho. A gente não cresceu. Eu vou para a Europa, eu tropeço no vinho, né? É vinho para todo lado, uma quantidade, uma variedade. E o europeu cresceu tomando vinho, faz parte da cultura. O Brasil não. O que a gente poderia fazer para dar uma fomentada no vinho no Brasil? Se é que tem uma resposta para isso. Não tem resposta. É um processo longo, não existe. No Brasil não tem união do setor. Quando eu falo do setor se unir, das vinícolas brasileiras, dos importadores, das vinícolas brasileiras de diferentes regiões, da sommelierie, da restauração. E essa união, esse diálogo não existe. Em regiões produtoras de vinho, você tem produtor que não fala com o vizinho, que não bebe o vinho do vizinho. Você tem produtores que só bebem vinho dali da região, que não bebem vinho de outras regiões, quanto menos de outros países. Você tem partes do setor que veem o outro como inimigo. Então, importador que vê produtor nacional como inimigo e vice-versa. Sommelier que não se dá com nenhum desses lados, ou esses lados que não dão atenção para o sommelier. Então, falta essa união no setor para se organizar. O vinho no Brasil, ele não mexe no PIB. Se amanhã desaparecer vinho do Brasil, o PIB continua. Em alto ou em baixo. Fica tudo igual. Fica tudo igual. Em alto ou em baixo, o PIB continua o mesmo. Se o vinho não mexe no PIB, então o governo não se importa com o vinho. Óbvio que você tem governos locais que se importam muito, o governo do Rio Grande do Sul se importa com o vinho, porque no PIB do estado mexe. Mas no PIB do Brasil, o vinho não significa nada. Se o vinho não mexe no PIB, a única forma do vinho evoluir é com a organização do setor. Você tem, sei lá, setores do funcionalismo público que, em número de votos do que eles representam eleitoralmente, são muito pequenos. Mas eles têm uma representatividade forte porque eles se organizaram, têm sindicatos fortes e eles conseguem se mobilizar para exigir dos órgãos devidos os benefícios e as vantagens que eles entendem que são merecidas. O vinho é a mesma coisa. Se o vinho não se organizar como um todo, saindo do próprio umbigo, saindo da briga de vizinho ali, não vai evoluir nunca. Claro que existem esforços importantes de muita gente, de muitas empresas, para que as pessoas bebam mais e entendam mais, mas o mercado de vinho ainda é pequeno. A gente tem um país de 220 milhões de habitantes e que tem, sei lá, 35 milhões de pessoas que bebem vinho constantemente, sendo que dessas, um tanto delas está bebendo vinho de mesa, vinho de garrafão, vinho suave. Então tem muito ainda o que evoluir. Eu vejo evolução para o mercado de vinho no Brasil? Claro que vejo. Mas não é uma coisa, não tem uma receita do bolo. Vamos fazer JK, né? Vamos avançar 50 anos em 5. Não vai acontecer. Vamos com calma, bolinha no chão, vamos fazer o básico, toca para cá, toca para lá. Fazer o consumidor provar, fazer o consumidor conhecer, fazer degustações, educar as pessoas, educar os consumidores que já não são mais iniciantes, para que eles tenham cada vez mais conhecimento e mais condições de comunicar. Tratar o vinho para o consumidor de entrada como aquilo que ele é, uma bebida. Eu, como sommelier, com toda a história que eu tenho, eu não vou sentar aqui, colocar o meu vinho num copo descartável de plástico. Vamos tomar vinho de qualquer jeito, seu vinho, suas regras. Não, calma, não é assim também. Eu tenho uma responsabilidade de comunicar o correto. Mas quando você vai comunicar com um consumidor iniciante,
Não tem nada de errado dele estar tomando o vinho dele no copo descartável plástico. O vinho em lata ajuda muito nesse sentido de derrubar certas barreiras para o consumidor entrante, né? Aquele consumidor que está entrando agora no mundo do vinho. Então a gente precisa disso, falar mais com o consumidor entrante e criar base de consumo, né? O mercado de vinhos no Brasil não é grande no vinho fino, porque a gente não tem gente suficiente bebendo vinho vagabundo. Cerveja artesanal há 20 anos não existia. Hoje é um mercado que é 10, 15 vezes maior do que o mercado de vinho no Brasil. Por quê? Porque quando a cerveja artesanal começou a aparecer, você tinha uma base gigantesca de pessoas bebendo cerveja vagabunda. O cara que bebe uma cerveja vagabunda, você consegue convencer ele a beber uma cerveja vagabunda plus. Você consegue convencer ele a beber uma cerveja melhorzinha. E ele vai aprendendo, porque ele já é um bebedor de cerveja vagabunda. No Brasil, a nossa base de consumidores de vinho vagabundo é pequena. Então, na verdade, o grande segredo do mercado crescer é você ampliar a base. Então, você acabou deixando aí a dica. Fazer mais gente beber vinho simples. Quando eu falo vinho vagabundo, tem vinhos vagabundos no mercado, óbvio que eu não vou citar nomes, mas vinhos mais simples, vinhos mais acessíveis, vinho que o cara consegue comprar uma latinha pagando 6, 7 reais, que não vai ser um vinho de uva vinífera, tá? Mas que se for bem feitinho, abre porta, né? E se esse cara passar a consumir com frequência, aquele lá é o consumidor que daqui a pouco eu vou trazer para um vinho de uva vinífera de 20, 30 reais, e que daqui a pouco vai estar na N-Wine comprando um Rioja de 120 reais. Sim. Na minha cabeça eu acho ainda, né, que a gente deveria tentar oferecer bons vinhos a preços que caibam no bolso. E quando eu falo preços que caibam no bolso, eu estou dizendo aí 30 reais, 40 no máximo. Tentar oferecer uma qualidade de vinho já interessante. Lógico que você não vai ter vinhão, mas a gente já bebeu vinho aqui, por exemplo, o Casileiro, né? Sim. Tudo bem que ele estava num preço especial lá, né? O preço não é aquele. O Red Intense, né? Mas a gente tem vinhos que você fala, uau, por esse preço. Marcelo, mas é que tá. Esse vinho de 30, 40 reais, e é isso que muitas vezes falta pra gente, a gente não tem essa percepção clara. Esse vinho de 30, 40 reais que você está falando, ele é um vinho barato e de entrada para quem já é o consumidor de vinho. O brasileiro médio, o afegão médio, ele é a pessoa que espera a cerveja de marca X entrar na promoção no supermercado para pagar R$1,99 na latinha. Esse cara, para ele tomar uma garrafa de 30, 40 reais, é a garrafa que ele vai comprar no aniversário de casamento ou ocasião especial. Esse é o cara que quando ele ganha na cesta de Natal um filtrado doce, espuma de prata, ele coloca na estante da sala. Não é o vinho de 30, 40 reais que vai abrir o mercado. O que vai abrir o mercado é vinho abaixo de 10 reais. É vinho barato, para competir com a cerveja de 2, 3 reais. Mas aí fica muito difícil oferecer qualidade. Ou estou enganado? Você pode oferecer qualidade condizente com o preço. Dá para você fazer um vinho de mesa, simplesinho, com uma qualidade aceitável? Para mim não é aceitável. Eu não vou beber esse vinho de mesa. Mas antes o cara bebendo esse vinho de mesa, vagabundinho, do que ele bebendo a cerveja vagabunda. Porque se ele estiver tomando o vinho vagabundo, eu consigo, na hora que ele tiver um trocadinho sobrando, convencer ele a beber um vinhozinho melhor. Entendi. Mas aonde eu ia chegar era o seguinte: de repente, a indústria nacional pode conseguir oferecer vinhos com uma qualidade já razoável na faixa dos 20, 30. E oferece. Nós temos vinhos varietais. Perdão, deu uma engasgada aqui, tomar uma aguinha. Iolo Seleção, por exemplo, é uma linha que entrega uma qualidade nesse preço. Mais barato ainda. Mais barato. Almaden. Almaden é um vinho que lá no Rio Grande do Sul você vai pagar 20 e poucos reais. O Riesling da Almaden vem melhorando muito. O Riesling itálico deles é bacana. O Taná deles é muito bom. Aurora. O Pinotage é bem bacana. A própria linha, a linhazinha de entrada da Salton. Marcos James. Diego, é o vinho que você bebe? Você tá falando que o Marcos James é bom? Cara, não é o vinho que eu bebo, mas ele é honesto, ele é correto nessa faixa de preço. Da Salton, Salton Classic. Exato, o Classic, a linha Intenso mesmo da Salton, que já é um pouquinho acima, a linha Arbo da Perini e vários outros vinhos de diferentes vinícolas, muitas que às vezes nem trabalham tão forte o mercado aqui de São Paulo, mas que você vai achar no Sul, e que tem vinhos ali de entrada, varietais de 20 e 30 reais, e que são honestos, e que são corretos, e que são bacanas.
Perfeito. E para a gente aqui já ir para a conclusão do nosso bate-papo, W7 é Wine and Spirits. Wine and Spirits Education Trust. Você falou no começo cafés e charutos. Sim. Fala um pouco para a gente dessa conexão de outras bebidas, do charuto e do café. Então, aqui vamos pensar na experiência do restaurante como uma experiência completa. A experiência completa do restaurante, na restauração mais clássica e tal, ela envolve um aperitivo, ela envolve um drink, ela envolve um vinho de entrada, ela envolve depois um destilado, um digestivo no final, ela envolve um café ou um chá de alta qualidade, ela envolve um charuto, porque depois você vai para o fumoir para tomar um charuto. É nesse sentido que tudo isso acaba entrando dentro do escopo da sommelierie. Eu sempre brinco que, tirando a sopa, todos os líquidos do restaurante são responsabilidade do sommelier. Porque o sommelier precisa entender como que aqueles líquidos interagem com a comida, como que eles interagem entre si. E mesmo interagem entre si, por exemplo, quando a gente vai falar de uma água. A água que vai acompanhar a refeição é relevante, é importante, faz diferença. Como que o chá vai conversar com o vinho? Mas eu vou tomar o vinho junto com o chá? Não, mas você vai tomar aquele chá depois de um vinho. Então você precisa entender como que os dois vão conversar, como que os dois vão interagir. Então é nesse sentido que se abre mais. Sommelier, não existe sommelier de vinho. O sommelier, ele é um generalista, ele tem que entender de todas as bebidas. Outras bebidas, especialistas em outras bebidas, na falta de um termo próprio para designar esses especialistas, se adotou a nomenclatura de sommelier. Então, sommelier de cerveja, sommelier de saquê, sommelier de charuto, mas isso é uma particularidade dessas outras bebidas. No caso do sommelier, ele não é sommelier de vinho, ele é sommelier, ponto. E como sommelier, ele é do vinho, do charuto, do rum, do conhaque, da tequila, do coquetel, do saquê, do café, do chá, de tudo. Se ele não é sommelier. Ele está caminhando para ser sommelier, mas ele ainda precisa aprender mais sobre outras bebidas. Claro, ele não precisa ser um especialista no saquê, como é um sommelier de saquê, mas ele precisa ter um conhecimento suficiente para entender como que é saquê, como que ele é feito, quais que são as principais características, o que você espera do saquê em termos de aroma e sabor, como que você vai encaixar um saquê numa refeição para fazer uma harmonização. Perfeito, super respondido. Tem mais alguma pergunta, Vini? Olha, uma pergunta também que eu queria fazer para o Diego é em relação a vinhos puristas, vinhos com mínima intervenção. Essa é uma técnica que vem cada vez mais sendo empregada aí no mundo do vinho e que gera alguns contrapontos aí, nem todo mundo gosta, né? Petnet, enfim. Como você vê essa questão aí? Você gosta? Como você vê a qualidade? É uma questão meio polêmica, né? Exato, tava demorando. Tava faltando uma polêmica. Tava faltando. Não foi aquele que mandou essa pergunta, não. Eu gosto de vinho bom. Se o vinho na minha taça é bom, para mim, Diego, como consumidor, pouco me importa se aquele vinho é natural, orgânico, biodinâmico, convencional, radioativo. O vinho é bom? É bom, beleza. A parte disso, nós temos uma questão moral e ética. Que, claro, o quanto mais sustentável for a produção agrícola, não só do vinho, mas de todos os alimentos, melhor. Né? Então, o quanto menos você puder explorar e exaurir de recursos naturais na produção do seu vinho, o quanto mais bem integrada essa produção puder estar, não só com a natureza, mas também com a sociedade, valorizando o pequeno produtor, o produtor artesanal, melhor. Nesse sentido, eu gosto de bons vinhos, sendo eles naturais, né? E tenho com um pouco mais de frequência provado e degustado e visitado e consumido com prazer vinhos ou naturais ou de mínima intervenção. O meu parêntese é com quem adota qualquer uma dessas visões de forma radical, né? De forma purista, quase que exagerada. Xiita. Eu não iria usar esse termo porque é um pouco ofensivo com os xiitas que não tem envolvimento com radicalismo, que é o respeito religioso que a gente precisa ter. Caramba! Mas eu entendo o peso do termo xiita. E aí você tem duas vertentes. Você tem, primeiro, quem adota uma postura radical, então só é bom se for assim. Não quero mais saber do vinho se ele não for natural e feito à luz da lua.
E do outro lado, que é a pessoa que abraça a filosofia como uma forma de deixar de lado a técnica. E que faz um vinho ruim, mas não faz um vinho ruim porque o vinho é natural. Faz um vinho ruim porque não sabe fazer vinho. E daí abraça esse discurso de, não, mas é a expressão da natureza. Cara, o seu vizinho lá tá fazendo um vinho que é a expressão da natureza, que é bom pra caralho. Vai lá aprender com o cara, em vez de ficar fazendo esse vinho todo cheio de volátil, todo estragado aí. E vender defeito como virtude, Vender né? defeito como virtude. Isso para mim eu não aceito. Vinho bom é vinho bom, vinho ruim é vinho ruim. Se o vinho for bom e tiver um discurso positivo, e mais do que discurso, se ele for positivo no sentido das causas que ele defende, filosóficas, religiosas, políticas, whatever, bacana, acho ótimo. Agora, se o vinho só tiver isso e o que eu tenho aqui na minha taça é ruim, desculpa, eu não vou beber coisa estragada só porque o discurso é bonitinho. Legal. E eu queria tocar num ponto também aqui, trazer um exemplo que eu tive na aula de enologia, né? Na verdade, numa aula de irrigação e drenagem com um professor que era da parte agrícola, né? Que é o Leonardo Azevedo. E ele fez o estágio dele na Califórnia, né? Mais especificamente ali no Napa Valley, que é a Disneylândia do vinho. E os Estados Unidos é o quarto maior produtor do mundo. E o Napa Valley, assim, é realmente uma indústria fortíssima na produção de vinho. E ele fez um estágio numa vinícola lá e ele contou para nós uma história que era muito interessante, para dar um exemplo lá de irrigação e drenagem, de um produtor novo que comprou um terreno lá, né, uma fazenda, e começou a implantar um vinhedo. E o vizinho dele do lado já era um produtor que a família estava lá há mais de 100 anos, produzindo e fazendo vinhos na região. E ele falou que vez ou outra esse vizinho vinha lá e falava, olha, você está tratando o solo desse jeito, aqui a gente não trata o solo assim, a gente faz de uma outra forma. Aqui dá mais resultado se você fizer da outra forma. O cara olhou, analisou, enfim, né? Ouviu, não deu muita bola, seguiu em frente. Depois veio a implantação do vinhedo. Olha, você está implantando o vinhedo dessa forma, você está colocando esse espaçamento entre plantas, mas aqui a gente utiliza um outro espaçamento. Esse outro espaçamento dá mais resultado aqui. O cara, porra, de novo, né, meu? Caramba, o cara vindo aqui, dando pitaco na minha produção. Depois de um tempo, próximo ao período da colheita, o cara foi de novo e falou, pô, você já vai colher a tua uva? Aqui a gente colhe um pouco mais para frente, porque pode estar chovendo aqui uns 2, 3 dias, mas depois vai fazer um período de sol, que é histórico aqui na região, e você vai colher ela mais madura, mais sã, e você vai ter mais resultado. E o cara falou assim, pô, por que você está querendo me ajudar tanto? Né? Dando palpite, dando opinião aqui na minha produção. Nós somos rivais, né? O nosso vinho vai competir no mercado. E o cara falou, pô, aí é que você se engana. Primeiro, se você for parar para pensar, você tem vários países no mundo produzindo vinho. Então, primeiro, um consumidor, ele vai ter que escolher comprar um vinho americano. Depois, dentro dos Estados Unidos, você tem o Oregon produzindo, você tem Washington, você tem Nova York, você tem uma série de lugares produzindo, ele vai ter que escolher um vinho da Califórnia. Depois que ele escolher um vinho da Califórnia, dentro da Califórnia você tem várias regiões produzindo. Ele vai ter que escolher um vinho do Napa Valley. Dentro do Napa Valley você tem várias regiões, você tem várias denominações ali produzindo. Ele vai ter que comprar da nossa DO. E depois da nossa DO, aí que ele vai escolher se ele vai comprar o meu vinho, o seu, do vizinho ali do lado. Então, se o seu vinho for bom, ele vai ajudar a fortalecer. Ele vai levar a nossa região. Ele vai fortalecer a nossa DO, a nossa comuna, o Napa Valley, a Califórnia, os Estados Unidos e o vinho americano. Que sabedoria, hein? Então, e aí o cara falou... Quando um ganha, todos ganham. E não à toa você está falando de uma das regiões que mais produzem vinho no mundo e que tem, assim, um mercado fortíssimo. Então, acho que essa lição precisa ficar um pouco para o produtor nacional também, Sim. né? De união. Do trabalho coletivo, Exato. né? E até entre setores, né? Eu acho que tem uma rivalidade muito grande, por exemplo, entre sommelier e enólogo, e eu acho que isso mais depõe contra o setor do que ajuda. Então, um depende do outro, e quando você entende isso e tenta trabalhar de uma forma conjunta, Exato. você tem um resultado muito melhor. Justamente, né? O segredo é a união do setor. Bonita historinha, hein? Oh, essa dá um corte bacana. Dá um corte. Fica aí já a dica para você que trabalha com vinho no Brasil, se inspirar aí na historinha do Vini. Diego, que mais? Vocês que dizem, eu tô aqui por conta de vocês. O que mais vocês quiserem falar, a gente fala. Falamos bastante, né? Falamos bastante. Você tomou e comeu pouco. Tem que segurar a dieta. O começo da quarentena foi... Esse foi o duro, podcast que a gente menos comeu. Que a gente menos comeu, Saímos né? falando não paramos. Não paramos mais, né? Gerar conteúdo.
Mas vamos pegar depois nos bastidores o Diego comendo aqui, né? Vamos. A dieta dele. Bom, gente, acho que é isso. Diego, eu queria mais uma vez agradecer a sua presença, sua ilustre presença. Eu que agradeço mais uma vez o convite, a abertura. Foi um prazer estar aqui tendo essa conversa. Que abrilhantou aqui o nosso Winecast. Não dá para fazer o Winecast sem uma figura tão proeminente, respeitada, de destaque. Tem mais alguém que é tricampeão brasileiro? Não, eu sou o único tricampeão brasileiro e com a nova regra não vai haver outro, porque quem ganhar 2 brasileiros vai representar o Brasil em 2 competições internacionais, não vai poder disputar um terceiro. Então esse já é um título que só você único, tem e né? só você terá. A não ser que eles mudem as regras novamente. Mas sim. se ele mudar, você vai para o Tetra. Se mudar, eu tô Marcelo, pronto para disputar de novo. O Dânio Braga vai vir aqui daqui a um tempo, né? Aham. Já vamos conversar com ele para mudar essa regra aí, né? Já tivemos essa conversa, nós respeitosamente discordamos um do outro, Dani e eu. Diego, a gente tem aqui uma tradição de você deixar aqui uma mensagem. Olha lá, ó, quem já passou por aqui deixou. Mas você pode escrever depois que acabar o programa. Eu vou escrever depois, para escrever com calma, que o meu garrancho, os meus anos de Banco do Brasil, a única coisa que me ficou foi a tendinite. Então, eu preciso escrever com calma para ficar legível. Tá joia. Gente, é isso. Vini, mais uma vez, obrigado pela presença, pelas interações. Muito obrigado, né? Obrigado, Diego, pela presença e pelo bate-papo aqui fantástico, né? Fantástico. Hoje, quem assistiu aí ganhou uns anos aí no mundo do vinho e conhecimento. E siga o Diego no Instagram, Diego Arrébola. Diego Arrébola, tudo junto. Instagram, Facebook, Twitter, todas as redes sociais. É o Diego mesmo News toda segunda-feira. Que hora? De manhã, né? Em algum momento na parte da manhã e às quartas-feiras e quintas o que vinha é esse. Curseria. Curseria, tem direto no site da Curseria ou tem um link na minha bio do Instagram. Dá para você acessar lá as informações do curso. E tem lá no meu feed também, tem o trailer do curso, que ficou bem bacana. E se você quiser, tiver um restaurante, quiser uma consultoria, entre em contato pelas DM aí do Instagram. Consultoria, aulas, palestras, cursos, formações, lavo, passo, cozinho, durmo no emprego, limpo janelas, troco fraldas, faço malabares e vendo seguros. Gente, terminou, eu não vou falar mais nada. Obrigado, tchau ali, ó, pessoal. Tchau, todo mundo. Tchau. Obrigado, pessoal, também. Tchau.